Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Ei, doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. Rua? Pra onde vamos não precisamos de rua. Sejam bem-vindos, séries Rapadura em todo o Brasil. E está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje vamos falar sobre os 40 anos de Volta para o Futuro. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Júlio de Filho, o melhor casamenteiro da história do cinema se chama Darth Vader do planeta Vulcano. Muito bem, Rogério Montanari. Great Scott! Fernanda Schmutz. Eu, todo dia, vou dormir como uma princesa e acordo como Marty McFly. Olha, muito bom. Você acorda tudo assim, ó? Eu acordo assim, babando, sabe? Eu fico... A que cara no aconteceu? chão, assim. Exatamente. Por acaso, revendo o filme, eu lembrei da Anna de Frozen. Sim, Que ela, é a que ela mesma tá, vibe. Ela tá desse jeito, né? Meio de cabeça pra baixo, assim. Uhum. A cara toda O cabelo arrebentada. todo em pé, em cada direção. E dormindo Gente, com a a roupa baba. do dia. 40 anos de Volta para o Futuro. O filme voltou aos cinemas recentemente em exibições especiais aí. Está disponível no HBO Max para assistir com a versão inacreditável. É absurdo. Se você tiver uma TV 4K, né? Ai, meu 4K, que delícia. Você vai 4K. amar, né? Você vai já amar. já é a versão nova que tá na HBO É a versão Max, dos né? That's é the a versão power cinema, of A mídia 4K. física né? fica melhor. Se você é da turma da mídia física, né? Onde não se vende mais aparelhos. É, vai comprar um aparelho de mídia Vai física. assistir aonde? Compra um PlayStation de 5 mil reais aí pra Sim, assistir. beleza, paga 5 conto. Mas eu não jogo videogame. Não, mas é pra assistir filme. Os videogames hoje em Mas dia basta estão vindo jogar. tudo digital, que nem computador. Qual computador que você compra que tem o drivezinho? Entrada pra CD. Não tem Já mais. virou coisa do passado, né? Mas tá hora de Notebook. trazer isso de volta Gente, para o futuro. eu tava tão feliz porque eu tinha um Sim, cara. leitor de CD em USB. Eu tenho ele ainda. Ele está em algum lugar. No Da passado. última vez que eu usei, eu emprestei pro meu namorado, ele me devolveu, eu guardei e falei assim, vou guardar aqui, porque pra garantir que ele não suma. Aí fui procurar ele outro dia pra passar umas fotos de um CD pra ele e ele sumiu. Eu guardei tão bem que ele sumiu. Tá vendo? Olha só. Foda. Foda. Vamos falar sobre De Volta para o Futuro, obviamente com todos os spoilers. Vamos falar só do primeiro filme, tá? Esse aqui é um especial para o primeiro filme. Quem sabe no futuro a gente volta e faz sobre as sequências aqui. Lembrando que já falamos de Volta ao Futuro na história do Rapadura Cast algumas vezes, afinal, um filme muito clássico, né? Filme muito importante para a formação da gente como cinéfilo, né? Que Sim. viveu ali nos anos 80, anos 90. Então a gente vai aqui fazer a nossa homenagem, relembrar. A gente reassistiu recentemente. Vamos falar nossas impressões aqui de agora, né? Do tempo de 2025. Qual a sensação que a gente tem? Afinal, o filme se passa em 1985. Ele vai pro futuro de 2015 e vai pro passado de 2055. Não, de 1955. 1955. Então 5 é muito importante pra De Volta pro Futuro, Cinco? né? O final 5. 5? Mas antes temos um recadinho especial aqui. Esse podcast tá saindo no fim de semana da Black Friday. E Black Friday, você sabe, a gente faz a nossa Black Friday. Se você não assina o Sala VIP do Rapadura Cast, que é o nosso podcast exclusivo para assinantes, toda semana tem um filme novo que a gente fala lá. É um cineclube, tá? Toda semana um filme novo, um filme de cinema, um filme de streaming, um filme de catálogo, um filme bem antigo, um filme mais recente, um filme perdido. A gente fala sobre diversos filmes e nesse fim de semana, aproveitando a Black Friday, você paga apenas R$5 pela assinatura. 90% de desconto Ah, é ridículo, na R$5. sua assinatura. Se você nunca assinou, essa é a oportunidade de você fortalecer nosso trabalho. Quer que o Rapadura continue por muitos anos? Assina o Sala VIP, patreon.com/RapaduraCast. Você pode assistir, ouvir os podcasts no Patreon, né? Tem um aplicativozinho e tudo mais. E se você tiver no Spotify, você pode conectar sua conta do Patreon com a do Spotify e você vai poder assistir todos os podcasts do Spotify. Você pode espelhar na TV, onde você quiser aí. Exatamente. É muito fácil, né? E eu Tem já vou muito dizer, filme. né? Eu como comercial do Rapadura, é a primeira e última vez que você vai fazer R$5 no Sala VIP, hein? Nunca Caraca. mais Nunca o patrão vai ficar louco nesse nível. Nunca mais
R$5 no Sala VIP. Lembrando que ano passado a Certo. gente fez um descontão e foi 70%. Dessa vez é 90%, é o máximo que a gente pode fazer e a gente não vai fazer de novo. Não vai. É uma É pra exceção. você poder experimentar. Apenas R$5. Cara, tem Quer 80 fortalecer o podcasts. Rapadura? Gosta do nosso trabalho? Quer que a gente continue por muitos anos? Venha fazer parte dos nossos Vipers, né? Porque é sala VIP toda semana, um filme diferente. Pra você aqui, a gente tá falando de Volta para o Futuro. Se você assinar, você vai conferir um podcast sobre Agente Secreto, o filme brasileiro aí, que Olha está aí. conquistando espaço. Com e- muita pirraça. E com grandes pretensões aí de chegar em premiações fortes aí no Globo de Ouro, Oscar e tudo mais. Essa é a oportunidade de você conferir esse podcast exclusivo. Falamos também lá sobre Up, Altas Aventuras. Falamos recentemente sobre o Exorcista. Cara, tá bem maneiro o nosso Senhor catálogo. dos Anéis, A Sociedade do Anel. Esquece, né? Só Esquece, filmaço. né? Quase famosos. Só filmão aí. Toda semana a gente tenta trazer um filme legal que a gente gosta. Sala VIP é assim, a gente só fala de filme que a gente gostou. Exato. Inclusive Você tá lá porque a falamos gente gostou. A própria carne, filme do Jovem Nerd. Lambda, O Jovem Nerd lançou um filme lambda. aí. Se tá no Sala VIP, é porque a gente gostou. Então mas a gente Exatamente. ainda faz duras críticas ao filme. Duras! Testes grandíssimos. Pesadas e legítimas. Não, mas peraí. Assina aí. R$5 pra você descobrir o que o Jurandir falou do filme da Azaghal. Eu não, vale a falei pena, nada vai. na internet ainda, Não, né? vale a- Exceto no Sala VIP. Exatamente. É o único jeito de saber é na sala VIP. E ó, vou te dizer, R$5 vale a pena. Se fosse só por Cinco esse conto. podcast, já valia. Mas aí você ainda vai ter mais uns 80 pra ouvir. Você então, vai ter um cara, mês pra ouvir ou assistir 80 podcasts. É muita gente. coisa, é muita Mano. coisa. E podcastão, assim, no padrão desse daqui que vocês veem Sim. toda semana. Podcast Em em vídeo. vídeo, editado pelo Joel, com Grande, edição primorosa, grande. Mas só pra avisar aqui, tá? É válido até o dia 7 de dezembro de 2025. Você tem aqui, tem a Black Friday, a nossa Black Friday estendida, mas assina logo, patreon.com/rapaduracast. Cara, não dá pra perder. patreon.com/rapaduracast. Assina aí a nossa Black Friday. É isso, gente. Vamos falar sobre De Volta pro Futuro agora aqui no RapaduraCast. Oi, eu sou a Camila Montanari, vocês devem imaginar qual, falando daqui de São Paulo. E bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Tô tirando aqui a poeira do meu DeLorean. É o DeLorean do final do filme. Olha a poeira que tá o Caraca, negócio, meu Deus do céu. mano, pelo amor de Deus. Mas esse Foda. daqui é o DeLorean do final do filme, né? Já é o Mr. Isso. Fusion, né? Já é do final do filme. Cara, 40 anos depois, De Volta para o Futuro. Que coisa sensacional poder assistir. Esse filme é muito gostoso. É um dos filmes mais gostosos. Segundo Quentin Tarantino, é um filme que tem um roteiro perfeito. Tava falando isso pro Jurandir antes da gente começar a gravar. Ele é o filme perfeito. Eu não consigo encontrar nenhum defeito. Nenhum mínimo de defeito. Porque o roteiro é o roteiro mais redondo. Cara, não tem uma aresta nesse roteiro. Nada. A direção de elenco é sensacional. A fotografia é muito legal. A junção de comédia, né? Na verdade, a junção dos núcleos de comédia e de ficção científica se encaixam perfeitamente. A trilha sonora tá aí até hoje. As pessoas escutam e lembram Sendo do filme referenciada. automaticamente. É. Não tem. Fala pra mim o defeito desse Sabe o filme. que eu amo nesse filme? Eu tô traumatizado com Power of Love. Porque, enfim, eu casei com essa música e separei. Ok. Mas eu tô Na ressignificando. próxima, toca Johnny B. Good. Johnny B. Good. Aí depois Earth Angel. Na moral, Earth Angel é muito fofo pra tocar Porra, no Earth casamento. Angel é Tá? demais. E Peraí, ó, vou quer botar- saber? Anotando aqui no bloquinho, porque eu ainda não casei, né? E que a gente tá falando aí, ó, no Spotify, tem a versão Earth Angel do filme. Do filme? Ah, que delícia. Do Que maneiro. filme, porque aí no final tem aquele. Sabe qual é? É. Porra, é uma Uhum. hit. Que você faz a fusão entre o final da música e a trilha sonora do filme. É maravilhoso isso. Que é uma trilha Agora- sonora do Alan Silvestre, que é. É icônica, né? brilhante. É icônico. É icônica. Então, é isso que eu tô É. falando. Muita gente pensava que, inclusive, o tema do De Volta ao Futuro era do John Williams. Porque nos anos 80, quem criava os grandes temas era o John Williams, era né? a Principalmente época dos dele, filmes do Spielberg, né? É, porque a gente... o primeiro nome que aparece depois do logo da Universal é Steven Spielberg apresenta. Presents. É. Não, até porque, olha, se você pegar as vinhetas que tinha da Globo,
é uma produção de Steven Spielberg. Com o toque mágico de Steven Spielberg. O João vai botar aí. Vai aparecer lá. De Steven Spielberg, De Volta para o Futuro. Eu assistia na sessão da tarde, o primeiro nome que apareceu, caraca, um filme novo do Spielberg. E aí ficou isso na cabeça por muitos anos, assim, Pra mim também. até você ter um certo entendimento de que quando aparece o nome do cidadão logo em seguida, o Robert Zemeckis, e é o diretor do Forrest Gump e tudo mais, aí você... Isso é legal de falar porque muita gente não viveu isso, né? A gente, durante muito tempo, não tinha internet pra saber quando o filme ia estrear, ou se o filme tinha em algum lugar e tal. Tudo que a gente sabia era na TV. E a gente... Você tinha que ficar torcendo quando saía as sinopses da sessão da tarde da semana. Fê, não era maravilhoso no era começo de ano, quando a certo. Globo ia voltar... E aí vinha o pacote de filmes, você descobriu os filmes que iam passar. Sim, o João vai botar aí. Olha só o que rola. O Cinema 96 vem arrepiando. Harrison Ford, Tommy Lee Jones, O Fugitivo. Era maravilhoso. E aí o que acontece? Quando eram filmes que eram do Spielberg e que na verdade não eram. Poltergeist, de Steven Spielberg. Poltergeist não é do Steven Spielberg, ele é produtor. Goonies, Gremlins. Mas é porque o nome do Steven Spielberg, ele sempre trouxe muita gente, né? É porque ele era o vendedor de filmes, né? Ele era o produtor dos maiores filmes. Como Steven Spielberg, ele tinha construído um nome ali por causa do Tubarão e do ET, especificamente, que foram dois blockbusters. O Tubarão inventou o blockbuster, né? E o ET foi um fenômeno em 82. Ele era o nome que, se você colocasse junto ali, a galera, caraca, é o filme novo do cara do ET e do Tubarão, sabe? Então isso chama. Isso dá respaldo, né? Dá pra dizer até que é um dos primeiros movimentos do cinema, ali dos anos 80, principalmente, em que você colocava o nome do produtor à frente. Lembra daquelas comédias, Cicas, do trio Zaz? Zucker, Abrams e Zucker. Exatamente. É o trio Zaz que fazia aquelas comédias, pastelões, né? E tudo, né? Então eles eram Mas nenhum nome produtores fortes, né? Nenhum nome era mais forte do que o do Steven Spielberg aparecia, a gente... Opa! Sabe aquele elemento de DiCaprio? Opa! Aí, ó. Ou seja, ele aprovou. E se ele aprovou, ele botou o carimbo dele, vai ser legal. E a sorte é que todos esses filmes que a gente mencionou eram filmes bem legais, né? Então, e marcantes, né? Então, é muito louco a gente pensar no IC, né? Porque o que a gente vê de resultado final do De Volta para o Futuro, ele é resultado de muitos acidentes. Porque ele começa com os Bobs, o Robert Zemeckis e o Bob Gale, fazendo a pergunta: e se a gente encontrasse os nossos pais na juventude? É uma pergunta bem genuína, né? Eu adoro como o filme começa com a família do Marty sendo um bando de perdedores, a mãe dele sendo uma grande carola e falando, na minha época eu não fazia nada disso. Isso é tão real. Isso sabe? É muito real, cara. Isso é muito real. Que aí depois que você fica adulto e você vai conversar com seus pais... Você esquece que você foi jovem, né? Não, exato, não. E quando você vai conversar com seus pais de novo, depois que você tá adulto, eles admitem que eles não eram tão certinhos assim. Você ouve umas histórias que quando você era novo ninguém te contava. Fernanda... a imagem que você tinha. Fernanda, eu converso com meus pais e eles falam que não me batiam. Falavam que, imagina, vocês não apanharam, nunca apanharam. Nunca apanharam. Não apanhava. A gente, de noite, quando ia dormir, quando a gente não apanhava, falava assim, hoje eu não apanhei. Ai, aí minha irmã falava, eu também não. Mas e aí, mano, os caras falam que nunca... Mas tem um negócio importante, é que quando você não sou pai ainda, o Rogério aqui, ele então ele pode falar mais sobre isso. Mas o que eu sinto é que os pais, quando eles proíbem os filhos de fazer algumas coisas, não é porque eles não fizeram na infância, porque com certeza eles fizeram isso na infância, mas é porque eles sabem os perigos que eles passaram e eles não querem que os filhos passem por isso também, sabe? Então é uma forma de você falar assim, cara, é melhor dizer que eu não fiz pra eles pegarem como exemplo, sendo que eu fiz, eu só não quero que eles façam. Mas a mãe do Marty não é que ela fala que não fez, ela julga quem faz. Julga quem faz. Acho que essas meninas que namoram no carro são um absurdo, não sei o quê. Aí tá lá. Que telefonam pra rapazes. Que telefonam para rapazes. Meu Deus, é surreal. E eu digo, olha, um desses acidentes fortuitos que aconteceu, o mais famoso a gente sabe, a questão do Michael J. Fox. Sim. Michael J. Fox não era pra fazer o Marty McFly. Esses estão todos os podcasts do universo sobre De Volta ao Futuro. As pessoas falam isso. É que nem o chute do Aragorn lá na pedra. Todo mundo já sabe. Mas o pior, como é um filme que voltou pros cinemas recentemente e tem uma nova geração que tá descobrindo De Volta para o Futuro agora, porque
sei lá, começou a assistir Stranger Things, que faz referência a muita coisa de Volta para o Futuro. Tem, exato. E aí Até, o povo vai inclusive, buscar, né? a gente tá gravando aqui no meio, entre a última temporada, entre as duas partes da última temporada. Entre volumes da última de temporada. novo, temos referências a De Volta ao Futuro. Claro. Gigantes, inclusive. E... Mas o que o Sika está querendo dizer... Já ouviu falar de um ator que se chama Eric Stoltz? Não, né? Ninguém se lembra de quem é Eric Stoltz. Sabe por que ninguém lembra? Porque ele foi demitido de Volta para o Futuro. Esse foi o maior trabalho da vida dele. Foi ter sido demitido de Volta para o Futuro. E aí eles tiveram que pegar o Michael J. Fox, que por acaso estava fazendo um seriado, que era o Caras e Caretas, aqui no Brasil. Eu não sei como é que era o nome lá fora. Family Ties. E ele precisou gravar de madrugada. Todas as gravações de Volta ao Futuro eram de madrugada. E as gravações de Caras e Caretas eram de dia. Então ele passou, sei lá, 3 meses sem dormir. Cara. Alguma coisa do gênero assim. Dormindo no carro. Chegava o cara do transporte, ele pegava uma pestana quando tava no transporte. Era isso. Tem uma série na Netflix que chama Os Filmes que Nos Fizeram, que conta a história de vários filmes, e filmes que pra mim são muito queridos, como, por exemplo, o Dirty Dancing, e tem um episódio de Volta ao Futuro, que acho que é o principal de todos, que conta todas essas histórias em detalhes, assim, são várias realmente, como o Sikas disse, são, assim, cara, pequenos detalhes que fizeram o filme ser o que ele é hoje, essa perfeição que ele é hoje, assim, ele é um grande acidente que deu certo, entendeu? Não, e olha, você pega coisas como, gente, o orçamento tá apertado. Primeiro, não ia ter DeLorean, ia ser uma geladeira. Ia ser uma geladeira. Não, Caraca, uma geladeira. Não são detalhes, né? Porque tipo assim, é o maior carro da história do cinema, né? Ele ia ser uma geladeira, cara. Quem assistiu o Indiana Jones 4 sabe, o Spielberg acabou implantando a ideia, porque a ideia era ser uma geladeira que, no presente, ela usava o plutônio lá pra viajar e tal, só que no passado, eles iam ter que ir até um lugar onde teste de bomba atômica pra a geladeira voltar no tempo. Então, olha que ia ser, aí, né? Você perde toda a questão do relógio, da torre, você... Cara, que é o grande momento do filme, né? Pois é, eu tô dizendo, são pequenas coisas que né? aconteceram que acabaram fazendo esse filme ficar perfeito, entre aspas. Eu vou colocar perfeito porque eu acho que existe perfeição nas imperfeições. Porque se você parar pra pensar, tipo, o Marty vai e volta no tempo, certo? Ele muda coisas quando ele volta no tempo. Muda coisas, né? Ele muda coisas. O presente dele. Né? Isso. E ele volta pro presente. Quando ele volta pro presente, o eu dele, que tá naquele presente alterado, volta no tempo. O que aconteceu com aquele Marty que viveu toda aquela vida até aquele momento? Ah, sim. Não é detalhe. Como assim? É ele mesmo. Não, é ele mesmo. Não, porque ele não viveu tudo aquilo que aquele Marty viveu. Ele não passou por tudo aquilo que aquele Ele tem nem as viveu. memórias disso. Ele não tem memórias que o pai dele virou um romancista famoso. Mas Porque o futuro dele, no caso, o presente dele realmente mudou. Porque ele teve uma educação em um lugar diferente, provavelmente. Ele teve coisas que ele não tinha na vida dele e ele passou a ter. O carro, Rogério, o carro é prova disso. Ele nunca teve aquele Toyota. Não, ele Era nunca o sonho teve, dele, mas calma, ele ganhou aquele Toyota naquele dia, né? Ele ganhou ali naquele negócio. Não, já era carro dele. Já era dele. É tanto que o Biff falou assim, ó, já tá prontinho chaves, lá pra ó, você. Tá prontinho. Exatamente. O Leon States, ele é um bairro zoado. É um bairro... É pichada ali a entrada dele. Ele não é... Pode ver aquele que... subúrbio meio decadente, né? Isso, pode ver que não tem a grama verde, é aquele subúrbio meio safado. Então, não é que os pais dele ficaram ricos. Tá todo mundo com um emprego bom. Mudou o irmão tudo, dele, mudou que tudo. trabalhava na lanchonete, agora tá indo pra escritório. A irmã dele tá tendo vários encontros. Toda a vida que ele teve antes foi alterada. Os irmãos continuam lá. Se você pensar sobre viagem no tempo, dá um conflito aí. Porque quando ele a ideia era que se fosse tudo uma linha temporal só, aquele Marty, quando ele chegasse lá no presente, todas as memórias deviam, né, opa, realmente eu vivi tudo aquilo e tal. Ele não seria ele mesmo. Não seria ele Eu entendi mesmo. o que o Rogério quis dizer. Ele seria uma versão levemente alterada dele. Mas justamente a gente tem essa versão levemente alterada que pega o DeLorean no final, quando o Doc leva o tiro. Essa versão pega o DeLorean e vai, e a gente nunca mais tem notícias dela. Mas isso não é um erro de roteiro. Isso na verdade, é um conceito de viagem no tempo. Sim. Porque os conceitos de viagem no tempo, eles mudam, né? Que não Lembra existe, né? Não existe. Que não existe viagem no tempo. Não. Existe uma maneira, que é você viajando à velocidade da luz
Não Aí você vai existe. Você Mas só consegue como não viajar dá pro pra viajar futuro, você na não consegue velocidade da viajar pro luz, passado. você não vai conseguir viajar no tempo. Eu tô dando ênfase aqui porque a gente tá discutindo um conceito que não existe. Não, Exatamente. Mas a gente tá Até- colocando, querendo dar veracidade pras coisas Até que o não existe, entendeu? próprio, o próprio Vingadores tem a brincadeira lá do Não, e- Homem-Formiga querendo fazer o assalto no tempo. Que ele quer usar os conceitos de Volta ao Futuro. E o Hulk vira pra ele e fala: Peraí, cara, não é bem assim que funciona. Não Aí é o de outro volta. fica, então De Volta pro Futuro mentiu pra mim. É, tipo, viagem É. no tempo não é dessa forma. Porque no segundo filme é a mesma coisa. Ele volta pra um presente aonde ele tá vivendo no lugar que ele é filho da Lorraine, que é casada Não, com o tanto é que Biff. o Marte daquele presente alternativo, aquele Marte tá, sabe aonde? Na Suíça. Que o Marte que a gente acompanha, ele vê o Marte daquele presente alterado pegando o DeLorean e Pega indo no carro. embora. Sim. Então aqueles dois Martes coexistiram por um momento. O E não Bob teve Gale- explosão de universo também, né? O Bob Gale, ele escreveu essa HQ que ele, entre aspas, tenta responder o que acontece com esse outro Marte, só que ele mesmo não consegue. É aí que você coloca a suspensão de descrença pra esse conceito. Porque é uma forma de você simplificar a viagem no tempo do De Volta ao Futuro, que é o quê? Existe apenas uma linha temporal. O que você... Se o do presente vai pro passado e ele altera algo no passado, ele altera Alterou algo dos do dois. presente. É. E tem algumas coisas que o filme faz que nos levam a pensar que seriam a única linha unificada. Tipo, no presente, o prefeito é o Gold Wilson. E vai mesmo, vai ser o prefeito. E eu vou... Prefeito, é isso, eu gostei da ideia. O Marty volta pra 1955 e encontra o Gold Wilson trabalhando na lanchonete, certo? Como faz tudo. E ele diz, cara, ele vai ser prefeito no futuro. Ele, prefeito! É, exatamente. E deu a Tipo- ideia. Eu acho que esse Marte ele sempre existiu. É. Exatamente. Eu acho E que a aí a ideia do discussão filme é que O o filme é Marte. contraditório nesse ponto. O filme Não é contraditório, Não é ele só tá mostrando pela a lente da perspectiva. Porque essa viagem do tempo, ela sempre existiu. Ela sempre existiu, Ela exatamente. sempre Você existiu. Ele só se chama Marty porque ele já tinha voltado pro Ele deu a passado. dica do nome. Mas Exatamente. ele viveu uma realidade. Esse Marty viveu uma realidade onde os pais deles foram perdedores, entre aspas. Sim. Ele viveu uma realidade onde os irmãos dele. A irmã era loser e o irmão tinha um emprego na lanchonete, sabe? Essa realidade não existe mais. Não existe mais. Tanto Que é até que- o inspetor lá chato da escola falava: nenhum McFly foi nada na vida. Nenhum McFly conseguiu coisa alguma em toda a história de Hill Valley. De nenhuma linha do tempo. Tipo, ele quis fazer. Não, cara, e essa cena é bizarra porque você vê o diretor Strickland, ele chegando. É muito estranho isso, porque ele encosta o nariz dele no do Marty. Sicas, e é muito bom porque quando o McFly do presente tá lá no passado e olha o diretor novamente e fala assim, nossa, ele sempre foi careca. Ele já tava careca já, caralho. Ele só tinha o negocinho aqui. Essa aqui. Mas ó, essa discussão do De Volta ao Futuro é uma discussão que a gente que gosta de cinema, de cultura pop, a gente tem sempre. Porque sempre a gente discute os conceitos de volta ao futuro e de viagem no tempo e a gente sempre vai achar uma brecha ou outra ou alguma coisa do tipo. O fato é que não dá pra dizer que não existe... no conceito, a gente diz que só existe uma linha temporal. Mas o fato é que a linha temporal do começo do filme, ela deixou de existir. Porque se a família do presente tá totalmente diferente da família do começo do filme, aquela linha do tempo morreu. E agora Então, mas- uma outra linha do tempo, Mas você, né? olha só, quando ele fala pro doutor que o pai dele nunca tinha... Confrontado o bife. E aí ele faz assim, nunca? Ah, mas beleza, tipo, toca em frente. Ele sabe que algo vai ser alterado. Mas nada que é tão perigoso a ponto de mudar a existência da galera que tá lá. Tanto que o Marte do presente, o segundo Marte, ele está fazendo a mesma coisa que o outro fez. Exatamente. Ir pra lá pro shopping, ir pra... Então, quer dizer... Só que até É olha, isso que a eu gente- penso. A gente pode chamar de duas linhas temporais, porque a gente tem a linha temporal do Twin Pines Mall, dos Aham. Pinheiros Gêmeos. Essa é a linha original. Porque Aham. são dois pinheiros gêmeos, certo? O nome do shopping é Twin Pines Mall. Aham. Quando a gente chega pra linha temporal alterada do final do filme, a gente tem a Lone Pine Mall. Porque o Pinheiro Marty, quando ele solitário. voltou... Ele derruba o Ele derrubou um dos Pinheiro, pinheiros. Eu acabei de perceber isso, meu Você Deus. acabou de perceber? percebi. Então foi 40 pra você. Eu percebi uma coisa, Gente, eu nem era cara, viva 40 anos atrás, gente. Calma. é muito louco, nem eu, porque eu tenho apenas 22 anos.
Mas Em breve completarei 15 anos. eu quando eu tava... eu sempre que eu vejo um clássico desse, e aí é tudo a questão do tempo e você começa a perceber detalhes e tal, e é muito legal isso, né? Por isso que rever filme é bacana, principalmente esses filmes clássicos. Quando ele tá em 1955, quando ele chega lá e ele fica meio deslumbrado com a cidade e tudo mais, aí ele vê diretamente um cinema, tem um cinema lá e tá passando um filme, né? Quando ele volta pra 85 do presente, no final do filme, aquele cinema virou uma Assembleia de Cristo. Virou uma Assembleia de Cristo. Virou uma igreja, Que ele, caralho. inclusive, bateu com o carro e destruiu. Não, em 85 eles estavam falando, Rogério, de refrigerante sem açúcar. Aliás, bela piada. Olha, o merchan desse filme. A gente tem alguns merchan desse filme que funcionam muito bem. Vários. O merchan da Pepsi, o merchan da Texaco. Mas o da Pepsi é inacreditável, por quê? É muito bom. Porque o Mario, ele sempre pede uma Pepsi Free, que é uma Pepsi Diet, né? Antes de chamar sem de açúcar, né? Pepsi Black, É que era Pepsi Coca Diet, Zero. era Diet, né? Era... Mas isso virou moda no Brasil 5 anos atrás, sei lá, 6, 7 anos, que virou o negócio do o refrigerante zero. A gente foi adolescente nos anos 90 e tudo mais, e tinha o refrigerante Diet, e todo mundo falava assim, é horrível, tem gosto de remédio. Tinha gosto de remédio mesmo. Entendeu? Era isso que a gente escutava, e por gostoso. isso que quase ninguém tomava. Só que nos últimos anos, virou o refrigerante padrão das pessoas. A turma só tá tomando. Quem toma o refrigerante normal é o errado da história. Mas hoje, é porque eles melhoraram as fórmulas. E agora não tem o gosto de xarope. Exato, o gosto ficou mais parecido Tem com... gosto só de espartame. Não tem mais. Sódio. E a piada no filme é porque quando ele volta pra 55, ele diz, me dê uma Pepsi Free. Aí ele, meu filho, se você quiser uma Pepsi de graça, você tem que Uma pagar. Pepsi tem que pagar, exatamente. Sinceramente, eu só queria terminar aquela coisa, só pra não ficar em aberto, o negócio da viagem no tempo. Todas as mudanças que aconteceram na vida do Marty não fizeram mudar o principal, que era ele estar naquele estacionamento do shopping e tomar as mesmíssimas decisões Perfeito. que o do passado tomou. Porque E a em relação todas as dele com o timelines, ele e Ou o Doc são amigos. Então, Isso é exato. muito legal. Então, ou seja, pra história em si, nada... O pai dele ter Não ficado mudou, famoso, né? escreveu Não o livro, mudou. o cara... Eu acho que foda-se. até porque o próprio Doc deve ter esse certificado que ele iria conhecer o Martin. Ou Ele não sabia, claro, né? E a personalidade do McFly também não mudou. Ele até tinha desejos materiais, mas isso não deslumbrou ele. Ele podia ter virado um engomadinho, um bully, que nem o Biff, e isso não aconteceu. Exato. Cara, e eu acho bacana, a personalidade do Martin é muito interessante porque ele é extrovertido, ele consegue fazer amigos de maneira relativamente fácil. É descolado, né? Ele é Ele é descolado. Ele é cool. Ele anda Mas de ele skate, Cicas. Ele pega garapinha nos carros, assim. Ele isso vai... é Até no muito da maneiro. polícia ele faz isso. Só que É aí O dá- surreal. Marty, Só que ele dá foi um abaixada. dos meus primeiros crushes fictícios, assim. Ele era muito descolado, muito descolado. Ele é baixinho. Eu amo, inclusive, como no tempo quase todo que ele tá lá no passado, toda vez que a Lorraine vê ele fazendo alguma coisa, ela fica, oh, he's a dream. E eu ficava assim, é verdade, é verdade. E he's outra a coisa, dream. ele tem os seus defeitos, porque ele tá lá conversando com a Jennifer lá na praça e dá aquela olhadinha, né? Dá aquela olhadinha pras meninas passando, né? Ela, opa, peraí, volta. Aqui, ó. Ele é pilantra. Ele é pilantra. Ele é meio pilantra. malandrilson. E ele é malandrilson. nervosinho também, né? Apesar que ele fica mais forte no segundo e no terceiro filme, a história de chamar ele de franguinho, né? Inclusive, ele é meio exagerado, então quando ele vai tocar guitarra, ele exagera e toca alto pra cacete, aquela Ele porra. entra na vibe, né? Eu amo... Cara, vamos falar da cena de abertura, que é fantástica. Que você vê a câmera passeando ali pela casa do Doc, que é meio um laboratório, tem um E tem um milhão de Doc Brown relógios. pendurado já num... Não é o Doc Brown, aquilo ali é o Harold Lloyd. Só descobri isso assistindo o filme no cinema agora, tá? Eu também, Rogério, eu também. Vendo no IMAX. Em ficou 4K. muito claro que aquela por cena quê? do Harold Lloyd pendurado lá de Homem-Mosca é maravilhoso. Cara, sabe isso. por quê? Porque eu... sempre nessa cena, o que mais me chamou a atenção eram as máquinas. É muito maneiro. Como É funcionam muito as máquinas, e você também vê como é que... você descobre que o plutônio foi roubado na TV que tá passando lá e tá... E você vê o plutônio escondidinho embaixo de uma mesa ali do Doc. Então você já sabe que tem alguma O coisa a ver skate com vem andando isso. assim, ó. Eu nunca prestei atenção nos relógios em si. Tinha aquele do gatinho e tal. Eu adoro Cara, aquele quando eu relógio vi do o gatinho. relógio com o cara pendurado, eu falei, não é possível que eu assista esse Sempre filme. esteve aí. Esse filme tem 40 anos e eu devo assistir ele há 40 anos, tá? Porque meu pai é o filme favorito da vida dele. O Ele meu é pai absurdamente também. apaixonado por esse Foi ele que filme. apresentou pra mim. Ele gravou na TV algum dia e a gente assistiu 1
milhão de vezes esse filme. Com todas as dublagens que você pode imaginar. Acho que menos a do avião lá, mas... Como diz o Neto. Cara, eu já assisti esse filme... Com certeza é o filme que eu mais assisti na vida. E olha que eu assisto Alien direto, mas eu acho que De Volta ao Futuro é o que eu mais assisti. E, cara, eu nunca tinha percebido a porra do relógio com o cara pendurado, cara. Meu, se isso não é uma perfeição de filme, você me desculpa. É fantástico. Eu não sei o que é. E, Rogério, essa cena do relógio do cara pendurado e a própria cena no final do filme são referências a um filme chamado Homem-Mosca. Aqui no Brasil se chama Homem-Mosca, nos Estados Unidos se chama Safety Last. É com o Harold Lloyd. É um filme que é marcante para vários cineastas, vários diretores. Eles usam esses filmes como referência. Esses filmes de comédias dos anos 30, dos anos 20 e dos anos 30, são usados como referência. E aqui, como se trata de um filme de volta no tempo, toda aquela coisa do Doc pendurado é puro Homem-Mosca. Eu adoro isso. Porque o Zemeckis, e a gente vê isso pela carreira dele, a gente vê depois isso no próprio Forrest Gump, ele é um cara que é aficionado por história e história do cinema. Não tanto quanto o Scorsese, mas ele é um nerd desse tipo de coisa. Então você vê essas pequenas referências sendo espalhadas, não só nesse filme, mas nos filmes subsequentes, mas a gente tá se concentrando nesse. É algo que mostra quem é que tá fazendo esse filme. É um filme que tem muita alma, não é um projeto de um Zé Bedeu que fez o filme e foi contratado pra dirigir e pronto. É um filme que tem uma alma e tem algo a dizer. É um filme também muito inteligente, né? Porque ele é um grande produto de marketing, né? De divulgação. Você coloca o protagonista usando basicamente a roupa do Michael Jackson ali, né? Aquele colete vermelho do Thriller. E se torna o símbolo dele, né? Se torna Você olha pro McFly e você lembra dele com aquela roupa ali, né? Mas você vê, quando eu falo de ele é uma espécie de estudo muito inteligente sobre cultura pop de uma forma geral, porque acho que nos anos 80 a gente nunca teve um filme tão midiático em formas de ação publicitária, porque praticamente todos os produtos que aparecem no De Volta ao Futuro são patrocinados ali. Então, quando a família do McFly tá tomando café da manhã, aparece as toalhas Scott, o cereal Kellogg, o detergente Raid. Tudo é patrocinado. Tudo eles ganharam dinheiro. Até a cueca do Marty, que é Calvin Klein. Calvin Klein. Mano, Calvin Klein. Calvin Klein é a propaganda mais incrível que existe, Incrível. cara. O nome do personagem virou Calvin. Sem mostrar... Inclusive, o que é clássico da Calvin Klein, que é o elástico. O elástico é escrito, nada. né? Que ela conta com o imaginário da galera que tá assistindo. E todo mundo há 40 anos e todo mundo hoje sabe o que é uma cueca Calvin Klein, sabe como é que é escritinho aqui na borda. Tipo, foda. A comida que o Einstein come lá, aquela lata... também é patrocinado. Calcan, que ela é uma latinha assim, que ele abre e tudo... Também é patrocínio. Assim, tem muitos patrocínios. É né, Júlio? Não, porque mas não importa, é comida de cachorro. Quando ele chega no passado, você vê a Texaco, o posto Texaco, e aí quando o carro chega, aí vai mó galera limpar o vidro, aí vai não sei o quê. É um tratamento, é pra mostrar que o tratamento da Texaco é especial. Então um negócio fantástico, né, a divulgação. E só uma coisa, o Cicas falou que é nojento e tal. Aquilo parece gratuito. Mas aquilo tem um motivo, que é pra dizer, pra você entender que faz 3 dias que o Doc não aparece. Então é por isso que a comida tá assim. Cara, nada nesse filme é de graça. Nada de graça. É foda, cara. E, mano, inclusive, eles ganharam bastante dinheiro com essa lata de cachorro. Com certeza. Assim, porque eu fico pensando assim, cara, escrever um roteiro de um filme. Eu escrevo de roteiro de propaganda. E é um inferno, porque às vezes você precisa ver uma referência. E assim, é super fácil perto do que é escrever um roteiro de um filme. E, cara, você fazer as coisas encaixarem sem ser forçado, sem alguém vir e precisar te contar o que você tá vendo. O Doc, cara, toda aquela parte... Ô, Marty, você filma pra mim. Pra que serve aquilo? Marty, filma pra mim. Porque é uma invenção... que vai perdurar pra sempre. Então, precisa ter alguém gravando. Isso vai ser importante pro segundo ato, que é o Doc do passado descobrindo as coisas do Doc do presente. Como a máquina funciona. Por que é a coisa... sabe, por que eu bati a cabeça
e construir o capacitor de fluxo. Toda aquela contada de história, todo aquele lore que é criado quando o Marty chega no Twin Pines Mall, é necessário porque depois ele precisa convencer o Doc de que ele tá falando a verdade. Cara, ele pegar o telefone da namorada, da namorada não. Se ele pegasse da namorada, você ia falar, pô, que bagulho forçado. Mas a namorada vai estar na avó. Então precisa do telefone da avó. Aí ele anota num papel, e aí o papel atrás... É o do salve a torre do relógio. Cara... É tudo bem montadinho, é muito inteligente. Muito montadinho. Bem inteligente. Eu tenho formação na área de tecnologia, né? Mas eu fiz pós-graduação em marketing, né? E meu TCC, eu tenho 3 pós e uma delas é em marketing. E aí, essa específica, eu fiz um estudo de caso sobre 2 filmes da área de marketing. Um foi o Batman The Dark Knight, que tem um dos maiores cases de publicidade já feito na história, com aqueles ARGs, aquelas coisas escondidas. Em São Paulo, você procurava coisa que o Heath Ledger não, o Coringa tinha deixado, muita gente participou ali em 2008. E o outro caso foi da trilogia De Volta para o Futuro, né? Que eu fiz um estudo de caso sobre ele, e é muito louco, porque eu fiz sobre a trilogia. O segundo filme, especificamente, que a gente não vai falar sobre ele aqui, mas a maior propaganda dentro dele é do Pizza Hut, né? Que é a pizzazinha pequena que você coloca, ela fica enorme depois. Mas no 1, a ideia inicial não era Pepsi e Texaco. Eles queriam colocar a Shell e queriam colocar a Coca-Cola. Só que eles chegaram a fechar esses patrocínios, mas na discussão da mesa lá, eles falaram assim, cara, uma latinha de Coca-Cola em 85 é igual a de 55. Não vai ter diferença em cores e tudo. A própria Shell é igual o logo e tudo mais. A Texaco e a Pepsi eram diferentes, eles mudaram a cara deles com o passar dos anos, porque a mudança de cara de uma marca mostra a evolução de uma marca, né? Sim. Pelo menos sob o olhar das pessoas, né? Diz assim, nossa, esse é o logo antigo da empresa, agora ele é moderno, né? Tem toda essa questão no marketing. E aí eles decidiram, na mesa de discussão, que eles iam colocar a Texaco e iam colocar a Pepsi, né? E aí você fica assim, meu Deus, a Coca-Cola, não sei o que era muito forte. A Coca sempre foi forte nos Estados Unidos, né? E eles colocaram mas a Pepsi. é o único país que, de fato, teve uma briga entre os dois nos Estados Unidos, né? Aquele comercial clássico que colocaram lá as divas pop fazendo a propaganda da Pepsi, né? Caraca, era muito legal. Era Britney, Spears, a Pink e a Beyoncé. O acidente do Michael Jackson foi com a Pepsi, né? Aquele que queimou o cabelo dele e tudo mais. Caraca. Porque lá, de fato... Aliás, é uma coisa que assistindo o Stranger Things... A gente vai falar muito de Stranger Things. Que é outro produto em série... Que é... Cara, que tem a escola do De Volta para o Futuro. Sim, é um espetáculo de merchandise, de marcas, de tudo que você possa imaginar. É a mesma linha. E acontece a mesma coisa lá. Tem essa evolução dos produtos. E a gente vê, principalmente de temporada... Quando você assiste tudo junto, que nem... Eu revi pra poder assistir a série. Se passa no momento da New Coke. Que foi um dos maiores erros da história da Coca-Cola. Que foi quando a Coca-Cola mudou o sabor, né? Ela mudou a forma. Galera não... E nas temporadas, você tem a Coca-Cola normal, de repente você tem a New Coke, e aí você tem uma discussão dentro de algum episódio de alguém falando assim, não, mas isso aí é horrível, não sei o quê, não sei o que. E aí, de repente, tem a volta. E aí, na volta, tá lá, Coca-Cola Classic, que foi quando ela voltou a ser o que ela era antes. Cara... Legal. É tipo, você tá vendo a história acontecendo ali, né? No mundo real que você pode transplantar como comercial, mas que são marcos temporais. E De Volta para o Futuro lida muito bem com isso. Você tem o próprio marco histórico do relógio, que ele vai ver o relógio inteiro. O Juras falou da questão do cinema, que o cinema em 55 estava anunciando. Temos ar-condicionado e tudo. Temos ar-condicionado. Temos ar-condicionado. Isso, você vai para 85, o cinema virou uma igreja. Você tem até mesmo a praça de Hill Valley ficou mais suja. Tanto é que o Martin chegou... o colégio. Ele disse, pô, tá limpinho isso aqui, tá sem pintado. Sabe? Aí quando ele volta pro presente... Aí você nem se toca... Porque quando você volta pro presente, tá um monte de jornal voando na praça, folha no chão. Aí ele fala, nossa, como é bom voltar pra casa. E vai estar tudo sujo a praça. Ele veio falar, o mendigo ali do banquinho. Ele tá dormindo no banquinho ali, Cara, e uma coisa que também hoje em dia é muito mais fácil de você perceber com as TVs full 4K 1896p, sei lá, que porra, é a maquiagem do Christopher Lloyd na primeira parte do filme. Quando a gente assistia isso em VHS,
Eu não fui no cinema, tá? Eu falei que eu assisto desde 85, mas é mentira. Eu devo ter assistido desde 86, que deve ter sido quando saiu o VHS. 86, 87, alguma coisa do gênero. Quando a gente assistia na TV VHS, você não percebia muito bem a maquiagem que a qualidade era fazia. bem inferior. A gente achava que ele era meio parecido no passado e no presente. Aí hoje em dia você consegue ver, até a maquiagem nem é tão bem feita assim, a maquiagem que, principalmente aqui no pescoço dele e tudo mais, né, dele mais velho e tal. Mas é engraçado, porque o Christopher Lloyd, como ele tinha aquele cabelo branco, ele sempre foi velho, né? Tanto é que eles tiveram que fazer a piada do, caramba, eu ainda tenho cabelo! Mas olha... Mas o cabelo dele é muito parecido, né? Do passado com o do presente. Sim. As cenas que a gente tem a Lorraine e a gente tem o George são menos perceptíveis porque a gente tá tudo em interna. É tudo em estúdio. As cenas do Doc mais velho são externas. A gente tá lá no shopping, então é muito aberto. A iluminação é diferente, então você acaba notando mais fácil. Mas eu acho que a maquiagem é muito impressionante até hoje na Lorraine e no George. A do George é maravilhosa. A do George é incrível. Que ele dá... Ele tá muito diferente. Vamos falar aqui. Crispin Glover. Talvez, ou com certeza, o ator mais esquisito de Hollywood, da história, talvez. Ele é muito esquisito. Ele nunca conseguiu fazer um papel... Ele fez um personagem esquisito no filme das Panteras também, né? Pra mostrar o quanto ele é esquisito. O cara magro. É o que cheirava Sabe que eu acho cabelo. Que parece um pouco com ele, assim, nessa estranheza de rosto? O Matt Smith, no caso do Dragão, ele tem muito essa energia também. Que ele é muito brancão, a sobrancelha é muito clarinha, ele é meio anguloso. Mas no Matt Smith, ele sempre faz o personagem hipster, o personagem descolado, sabe? O Crispin Glover tem aquela cara de otário, tadinho. Não, ele tinha aquela cara de otário. Que tem uma hora que o Marty, ele vira e fala assim, meu Deus, como que eu nasci? O Marty dá vontade de dar uns tapas na cara do George. Fala assim, acorda, meu filho, pelo amor de Deus. Mas a parada é que o Crispin Glover, ele é estranho de fato. Ele é estranho. Ele é realmente um cara... Não você é que ele assiste faz... as entrevistas dele, você fica... Caramba. Ele é um cara muito esquisito. Ele tem uma personalidade esquisita, é isso? É. E se tornou uma persona não grata no universo de Volta ao Futuro, né? Tanto que ele não volta pro 2, né? Não, mas é porque ele processou. Ele não participa de convenção, basicamente. Quando tem essas reuniões, ele não vai. Não vai. Ele é tretado, Obrigado, né, com a galera. Mas ele não é um cara de fácil convivência. Porém, o papel de George McFly é excelente nele. É excelente, né? Porque é muito bom. Ele é muito... cara, a movimentação de rosto que ele faz quando ele vai olhar pra trás e ele vai assistir a televisão e ele faz... Aquela risada. O jeito que ele fala é muito bom. Aquele quando ele tá na escola e aí tá o doutor e o Marshall vendo ele de longe e o pessoal derrubando as coisas e ele fica meio patinando assim no corredor, e tipo assim, caraca, esse cara vai ser seu pai. Ele tava com um cartaz de me chute nas costas. Ele fica, muito engraçado, galera. Não, e olha, tem uma cena que eu acho muito interessante, porque por mais que o Marty olhe pro George e não se reconheça, ele não consegue se reconhecer ali. Tem um momento que ele se reconhece, quando eles estão na cafeteria da escola, e o George diz que ele tá escrevendo histórias de ficção científica. Que ele é muito criativo. O Marty também é muito criativo. Só que ele nunca deixou isso transparecer, né, Cicas? Os dois. Eu não mostro pra ninguém, né? Ele fala, não mostro meus inscritos pra ninguém. E é isso que transforma, inclusive, o futuro dele. Isso ressoa com a cena lá do começo do filme, quando... ele tá conversando com a Jennifer, ele fala, eu não vou mandar uma demo minha tocando pra gravadora, que Deus me livre, se eu for rejeitado, se falarem que eu não tenho talento, eu nunca vou conseguir superar uma decepção dessas. O Marty, ele empoderou o George. Ele não é que ele tenha dito que ele tem que dar um soco no bife, né? Não. Foi a situação que sem querer, que veio o lampejo dele. E isso é legal pra construção do personagem, pra mostrar que essa iniciativa partiu dele. Não foi... Pra você mudar, depende de você. Não adianta você pegar a pessoa pela mão e botar ela lá. Tipo assim, escreve aí, ou então faz essa terapia aqui. A pessoa tem que querer. Não, mas esse momento trouxe confiança pra ele, confiança pra ele escrever as coisas dele e querer publicar as coisas dele, né? Então, isso é muito legal. Lembrando que ele publica... ele publica muito depois, né? Aquele livro que ele recebe é o primeiro livro. Né? É o primeiro livro, mas ele tem escrito histórias, contos, é o primeiro romance dele. O que dá pra entender é que, assim, ele deve continuar trabalhando no escritório onde ele já trabalhava do passado, só que ele agora, ele tá num lugar que seria do bife.
ficou E o Biff virou um completamente traumatizado de ter sido esculhambado pelo George McFly. Foi zoado por todo mundo na escola. E ele virou um perdedor na vida real. E o jeito que ele fala com o George no presente alterado, ele fala, Mr. McFly, blá, blá, blá. Ele fica com essa mesma movimentação errática nervosa, né? que o George tinha no início. Sim. Então é muito interessante ver como isso troca, assim, o trabalho também... o trabalho também cooperativo ali dos atores em cena, é bem maneiro de ver. Mas aí, se a gente vê a evolução do que aconteceu naqueles dias com o Biff, ele passou do valentão que ele tava se forçando em cima da Lorraine. Sim. Gente, aquilo ali... é abuso. Ele abusando, ele tava abusando dela. Mas não só isso, a gente vê que nesse período, ele bateu o carro no caminhão de esterco, levou um murro do George McFly. Então, aqueles dias... enquanto isso, o George McFly chega pra ele, cara, você já pensou em concorrer pra presidente de classe? Agora eu vou dizer o seguinte. Na realidade do passado ali, a real, né, que aconteceu de verdade. O George tava lá, né, brechando a Lorraine, trocando de roupa e não sei o quê. É outro tabu E aí, também. taradão. E aí ele cai e ele é atropelado pelo pai dela. Pra, a partir dali, a Lorraine e o George terem ficado juntos, é só porque a Lorraine tava desesperada pra ficar com alguém, né? Porque, tipo assim, ela queria alguém. Ela queria alguém. É o desespero da mulher. E aí tinha o George lá, é isso, vai tu mesmo, né? Não, mas assim, ela também, ela não era uma pessoa que odiava o George, tipo, que nojo desse cara. Tanto que quando, legal e tudo, quando né? o Marty fala sobre o George, ela tem um momento ali que ela até vai... Ela diz que ele é bonitinho, né? Ele fala assim, ele é bonitinho, né? Ele até é bonitinho. Ela até dá trela. Então, é natural mesmo que se ele caísse lá... Imagina, o George, o cara solteiro que ficava olhando ela pelada, sentado na mesa e ela apertando a perna dele. Aí, mesmo ele sendo muito babaca, não tem como, Só né? que isso não aconteceria porque só aconteceu com o Marty, porque o Marty, ele tem atitude, que é a coisa que o George não tem. Eu sei, mas o negócio é que o Marty, ele é descolado. A gente falou isso no começo do filme. Mesmo ele tendo batido e ter ficado só de cueca ali, não sei o quê. Ele tem de forasteiro, ele na tem roupa um que negócio. ele veste, no cabelinho. De fora. Ele parece ser o outsider. Existe um charme nisso. Ele é o alienígena, né? Ele é um alienígena ali. Não, o próprio Doc, ele explica. Ela teve a síndrome de Florence Nightingale. Ela viu o cara totalmente arrebentado lá. E quis cuidar dele, ela se apaixonou pelo paciente. Eu acho que ela fez a mesma coisa com o George. Ela apertou a perna do George, ela viu ele de cueca. Ela só... Por que não? Ele tava apagado, Juras. Ele só acorda pra porque ele é um banana, mano. Mas não exatamente, importa, mas ele tá apagado. Ela era isso até se comunica com o fato da Lorraine não querer que a filha tome atitudes, porque pega o que aconteceu com a Lorraine. Ela foi pra cima do primeiro cara que ela viu, basicamente, o cara que caiu lá de paraquedas, e tem uma vida de merda. Ela tá num casamento totalmente desapaixonado. Alcoólatra, né? Alcoólatra. Com filhos que, fora o Marty, parece que não vão pra lugar nenhum. Sabe? E o próprio Marty não tem coragem de tentar ir pra lugar nenhum. Ele só não tem aquela cara típica de perdedor porque ele se veste de forma descolada e tudo mais. Isso. Que eu acredito que vem muito da convivência dele com o Doc. O Doc anda de skate, igual o Andrew Garfield no Spider-Man Espetacular Homem-Aranha. Aqui eu vou puxar uma coisa que o Juras disse. Então ele é o hipster original, Juras. Os nossos pais, não é que eles não tenham feito nada do que eles dizem que não fizeram e que não querem que a gente faça. É porque eles fizeram e sabem do que deu. Exato. Então a Lorraine... Ela tá falando pra filha, ela sabe exatamente do que deu ela se entregar pro carinha que apareceu ali. Ela cai em cima do cara que apareceu ali. Ela tá numa vida de merda. Mas quando ela fala com o George, ela fala com carinho. Não, quando ela lembra do primeiro beijo, lá do encontro do baile... Ela fala com pesar, cara. Ela fala Mas porque a vida deles não se transformou no que eles sonhavam que iria ser. Exato. Que eles iam prosperar e etc. Eles acabaram entrando numa rotina e tudo mais. Tanto que, no final do filme, como eles prosperaram, eles estão todos fogosos, assim. Ela passa e ele... Opa, na bunda. Dá um negocinho ali e tudo. Então... Eles dois também estão mais arrumadinhos, eles se vestem melhor. É porque o George é muito ele é 100% subserviente, né? Ele faz Biff, o que... né? Ele tem medo, o Biff manda nele o tempo todo, então tudo que ele faz na vida é abaixo do Biff e o Biff... Ele tá sempre fazendo o trabalho do Biff, até dentro do escritório ele ainda faz o dever de casa replicou no futuro. E aquela versão do Biff, aquela versão do George, gente,
ele era um banana. Ele continuou sendo banana, enquanto a Lorraine, ela mesma externa, ela diz que pra ela, o homem tem que ser forte o suficiente pra proteger a sua mulher. E o George, quando ele ganhou aquela confiança, ele manteve aquela confiança. Porque houve um reforço positivo, não só por parte da Lorraine, mas por parte de todo mundo que tava ao redor. Agora que senhor soco, hein? Porque quando ele fecha a mão assim... E ele vai com aquela cara de estranho. Mano, é muito bem filmada essa cena, porque a cara que o Biff faz... Também uma grande interpretação do Wilson, né? Você sente a porrada. Tanto que ele cai e apaga, né? Na outra semana, falando da série animada do Todo Mundo Odeia o Chris, que a Rochelle fala, vou te bater tanto que tu vai virar uma animação. É que nem naquele arco também do One Piece do Fishman Island, que o Luffy ele vai bater no Dragão Celestial e vira um mangá por um instante, porque é um soco que todo mundo quer sentir junto, porque o cara é tão babaca. E é exatamente isso que acontece aqui. Ele é um soco que é capaz de alterar o futuro. E muda tudo, né? Porque salva o McFly. Sim. Porque ele tá sumindo, né? Ele tá perdendo... Ele vai deixar de existir. E esse soco... Não é exatamente o soco. Porque logo depois eles vão juntos, né, pro baile. E tem uma hora que ele tá meio que voltando pro que ele era antes. Chega um ruivinho esquisito lá e fala, minha vez de dançar com ela e tal. É o cara que tava dando chute na bunda dele lá no meio do filme. E ela fica tipo, George, sabe? Chamando ele e tal. E aí... Tem um momento em que ele pensa em virar e ir embora, como ele sempre fazia. E aí ele tem que, de novo, tirar aquela força do que ele acabou de fazer. Porque e aceitar mudar. Porque um ato, sozinho, não é capaz de mudar inteiramente a forma como alguém lida com a própria vida. Porém, o primeiro passo, ele é muito importante pra você, de fato, continuar tendo atitudes que reforcem aquilo, até que aquilo você internalize e vire o seu novo normal. Então eu acho muito legal como eles... Cara, esse roteiro é surreal de bom. É surreal, porque não tem... se fosse só o soco, poderiam falar, mas só um soco? E aí você vê que existe um conflito, e ele é uma cena que é tão rapidinha, mas ela é tão forte, sabe? Porque reforça que ele resolveu não ser mais um covarde. Que ele resolveu finalmente se tornar o homem que a Lorraine queria pra ela. E é por isso que quando eles vão lá pro futuro, eles estão todos apaixonadinhos. Você vê que a postura dele, a voz dele fica firme, ele encontra uma autoestima ali, um amor próprio, que permite com que ele não só possa construir uma família onde todo mundo vai se beneficiar desse exemplo e todo mundo vai ter mais força pra ser quem é, como também vai permitir com que ele explore a parte criativa dele, com que ele tenha sucesso na vida, que ele tenha sucesso no casamento, com que os filhos dele se inspirem. Então, é um negócio que dura 30 segundos no filme e que eu acho que faz você, de fato, comprar que aquele soco foi o começo, mas que houve ali um reforço pra ele poder ser quem ele era. É muito bizarro porque você pensa que tem momentos na sua vida que parecem ínfimos, parecem nada. Mas uma decisão que você toma... É o efeito borboleta, né? Exatamente, pode alterar tudo. Vamos falar tudo. Agora, não estamos na sala VIP, mas a gente vai fazer um esquema sala VIP agora. Qual é o momento soco na cara de vocês? Soco na cara do Biff. O que mudou? Qual é o grande socão que você deu na vida que mudou? Tu só fala dessa rapadura aí, mano. Não vou falar da rapadura. Não vou falar não, porque eu já falei numa live, eu vou falar outra coisa agora. Justo. Qual que é a... Momento soco na cara? Não, mas é porque... É tipo assim, é um momento de... atitude? É um momento de mudança de... Não é uma mudança de vida. É uma mudança de atitude na sua vida que você sentiu que isso fez a diferença. Eu sei. Eu tenho uma pra mim, é muito clássica. Eu também. Eu era o jovem da escola que só segurava o cartaz. Eu ia apresentar os trabalhos, né? Eu era a pessoa que ficava segurando o cartaz enquanto outra pessoa apresentava. E aí, eu não sei se era porque eu tinha medo de falar, ou tinha vergonha de falar, ou porque eu vinha de uma infância em que eu não tinha muita voz em casa, eu me sentia muito travado pra me expressar, né, na minha adolescência. Quando eu cheguei na faculdade, primeiro dia de aula, meu professor Arnoldo Alves, falecido já, na cadeira de empreendedorismo na informática, ele falou o seguinte: olha, se acostumem a apresentar seus próprios trabalhos, porque vocês vão fazer muitos trabalhos e a maioria vão ser apresentados, e normalmente individualmente. Então, aprendam, se acostumem. E aí eu tomei um impulso. Eu tinha acabado de ver um vídeo do Steve Jobs fazendo uma apresentação
de coisas da Apple e tudo. E eu fiquei assim, caraca, esse cara sabe apresentar demais. Ele andava com um controlinho assim, e aí ele ficava andando e apertava e mudava o slide, né? Aí eu, caraca, eu vou fazer isso. Ele passava uma confiança, né? Na aula de empreendedorismo, minha primeira apresentação na faculdade foi na aula de empreendedorismo. Eu fiz uma apresentação sobre a Apple em si, sobre a história da Apple. E coloquei uma camiseta, uma camisa preta, que nem o Steve Jobs, uma calça jeans e um controle pra poder passar o slide. E aí eu fiquei andando pela sala pra curar o nervosismo, né? Porque você ficar andando dá uma... Você dissipa a energia Ninguém fica olhando diretamente pra você toda hora, sabe? O olhar direto, assim, ele atrapalha um pouco. E aí minha apresentação foi um sucesso. E ali eu ganhei uma confiança tão grande pra apresentar que anos depois virei host de podcast, né? Tipo assim, eu ganhei confiança pra colocar minha voz pra fora. Sim. Sabe? Então foi o meu momento, o soco o soco que eu dei no bife ali. Foi o soco do bife. Foi que me fez ganhar esse momento, né? De perceber que eu sempre tive essa ideia de querer comunicar, de querer falar, mas como eu era muito retraído na infância, retraído muito por causa da minha criação, que eu tinha irmãos mais velhos, muito mais velhos que eu, então eu era o mais jovem sem voz, né? E curiosamente a voz se tornou o meu ganha-pão, né? No futuro, né? Então... Pra mim, eu acho que foi quando, em 2009, eu tava na faculdade, no primeiro período, de jornalismo mesmo, e por algum motivo eu descobri o teatro musical, eu descobri o Despertar da Primavera, e eu fui assistir aquilo ali, e eu descobri que existia a possibilidade de você atuar e cantar ao mesmo tempo. E eu larguei tudo e eu fui estudar teatro. E eu só sou a pessoa que eu sou hoje, porque um dia eu comprei um ingresso na última fileira, que era onde tinha um lugar no teatro, vi lá de longe, fiquei completamente obcecada com essa peça, e ela me inspirou a mudar minha vida. E eu também, nessa época, não conseguia, eu suava frio, porque eu sofri tanto bullying na época do ensino fundamental. No ensino médio eu me escondi, na faculdade eu ficava nervosíssima que olhassem pra mim. E no teatro eu aprendi conseguir, através de um personagem, me colocar. E depois, isso devagarzinho, quando eu criei o meu canal também, aí eu comecei a conseguir colocar as minhas próprias opiniões e não ter mais medo de falar em público. Então foi um efeito borboleta. Fê, pra mim também foi um efeito borboleta. Eu vou colocar aqui minha entrada no Rapadura, foi meu momento soco na cara do bife. Porque eu sempre fui muito tímido quando eu tava no colégio, até mesmo na faculdade, sabe? E é aquela coisa, é meio como De Volta para o Futuro, sabe? Uma coisa vai somando com a outra, vai somando com a outra. O grupo de amigos que eu fiz no colégio, uma das minhas amigas tinha uma amiga que era namorada do Thiago Sampaio. A gente se conheceu, começou a conversar, etc, etc e tal. Thiago me apresentou ao Juras, me apresentou ao Rapadura, entrei pro Rapadura Cast, comecei a conseguir botar minha voz no mundo. Ô Joel, coloca um trecho aí do Siqueira no Rapadura Cast sobre Transformers, lá em 2007. A Marvel, ela disse que eles foram criados por uma entidade, né? Os robôs foram criados pela entidade chamada Primus. Agora a Marvel também pegou uma coisa bacana, que foi uma pré-história do Optimus Prime, colocando o Optimus na, vamos dizer, juventude dele, como Orion Pack, que seria um robozinho bacana, gente boa praça. Tipo um Aoi, né, da Pixar, que vai ser lançado em breve. Esse era o Sicas aí, gente, é isso aí. Sabe? É isso, e nerd coisas... do mesmo jeito. Hoje em dia, esquecendo um pouco mais as coisas? Provavelmente, mas são uns 40 anos, né, compadre? Porque o hardware já não tem a mesma idade, né? Exatamente. O hardware já é ultrapassado. Exato. Já tem uma memória RAM queimando ali, né? Mas... Legal. Tem que passar uma borracha, Sicas. Infelizmente não dá pra fazer um upgrade pra SSD na nossa cabeça. Ainda. Tem coisas que eu pego do Rapadura que eu levo pra minha vida inteira. Então, meu momento, o soco na cara do bife foi minha entrada do Rapadura. Legal. Eu também sempre fui tímido, então eu poderia contar 400 histórias de timidez que eu tive que mudar pra poder chegar também aqui, então, mas eu não quero repetir. Inclusive o Rogério tem a maior história de friendzone da história do cinema. Exato e tal, mas aquilo ali, se não, o que eu vou contar agora se não tivesse acontecido isso, não teria acontecido Rapadura, não teria acontecido Hugh Jackman. Tudo uma sequência de coisas, exato. Assim, com certeza. Eu trabalhei durante 14 anos numa empresa que eu detestava. Eu odiava, eu já falei isso várias vezes. Porque era um trabalho muito burocrático, o meu trabalho, né? Era muito chato. E aí, a gente tinha lá um gerente geral que eu não ia muito com a cara dele, eu sabia que ele desviava a verba. Era o Bife?
Era o bife da empresa. Era um cara de merda, né? Eu não dei soco na cara dele, não, mas eu denunciei um desvio que ele fez. Mas, de qualquer forma... Aí, o que aconteceu? Nisso, acabaram trocando esse cara e botaram um cara novo, de gerente geral. E eu, nessa ânsia de querer mudar um pouco as coisas, porque era uma vida, tipo assim, era... Sabe quando você não muda as coisas, você vai fazendo e tal? E esse cara chegou com ideias novas e eu comprei as ideias novas dele. Então eu fui junto com ele. Só que depois, com o tempo, ele se mostrou um grande filho da puta. E aí eu acabei virando o cara que tava associado às filhas da putagem que ele fez, sabe? E uma das coisas que ele fez, por exemplo, foi mandar a minha chefe, que era a contadora na época, ela mandou ela embora e tudo mais. E contratou um outro cara, acabei ficando amigo dele. Aí, no fim, esse cara caiu em desgraça e ele acabou sendo demitido. A primeira coisa que fizeram foi recontratar a chefe que tinha sido demitida. Pô. E que eu tava junto no rolê. Então vocês imaginam a minha cara tendo que receber ela de volta. Tipo assim, uma desconfiança mútua e ela chegando e falando, nossa, Rogério, que saudade, não sei o quê. Mas eu sabendo que era mentira da parte dela, ao mesmo tempo que eu também tinha que fingir. Então foi um período de merda total. E eu tava no pós-operatório da cirurgia bariátrica que eu tinha feito, tudo mais, isso aqui. Então, assim, meu trabalho tava uma merda. Tá? Tava pior do que nunca, né? E aí foi aí que eu escutei lá, eu já falei isso no podcast Jovem Nerd lá, que falou de mudança, não sei o que. Mas de qualquer forma, o que aconteceu foi quase que um soco, porque foi o seguinte, eu tava trocando uma ideia com um cara que ela tinha contratado lá pra ficar lá, e ele acabou virando meu amigo, porque eu ensinei o trampo pra ele, a gente ficou amigo, a gente trocava insultos engraçadinhos, divertidinhos, no escritório. Sabe quando você fala assim, mas você é burro, hein, caramba, não sei o que. Mas a gente tava brincando. Um sabia que o outro tava brincando com... E numa dessa, eu fiz uma dessa, ela já tava irritada comigo de qualquer forma, e ela me descascou na frente de todo mundo, assim. Descascou. Isso é um absurdo, você não pode falar assim com o funcionário. E eu já tinha muito tempo lá, né? Não podemos nos esquecer disso. Então, eles não queriam me mandar embora, porque eles não queriam pagar, e eu não queria pedir demissão, porque eu não queria deixar de receber todo o dinheiro que eu tinha pra receber. Ela me descascou. E, cara, e aí eu fiquei tipo o George McFly quando ele começa a ficar com aquela cara, assim, de quando o Biff tá segurando a mão dele, assim, e ele tá assim, eu acho que eu devo ter ficado com essa cara. E aí o soco foi, eu cheguei na mesa dela, falei assim, a gente pode conversar lá fora? Aí a gente foi lá fora, e aí eu falei, eu quero ir embora. 14 anos de empresa. Eu falei, eu quero ir embora. Só que eu não quero perder meus direitos. Então a gente tem como fazer um acordo, uma coisa do gênero, não sei, eu devolvo a parte que tem que devolver dos 40%, mas eu fico com o fundo de garantia, qualquer coisa do gênero, né? E ela, eu não... tipo, tomou ela de susto, porque ela não imaginava que fosse fazer isso. Ela não tava esperando, mas foi literalmente um soco que eu dei. E aí ela falou, vou ter que conversar com não sei quem. Aí a história é que depois ela foi conversar com não sei quem, o não sei quem não queria me pagar, falou que se eu quisesse ir embora eu tinha que pedir demissão. E aí eu segurei, então o soco ele ficou segurando aqui. Ele ficou segurando. Até que um dia eles se encheram de mim e aí eles me mandaram embora. Aí o soco se desfez. Por que isso é tão importante? Porque se isso não tivesse acontecido, eu não estaria agora falando com vocês. Simples, eu estaria assim. Trabalhando ainda no escritório. Talvez no meu escritório, talvez eles tivessem mandado embora e eu teria feito uma outra... Estaria trabalhando em outro escritório e tal. Eu saí... Por que eu também me motivei a esse momento de chegar pra ele e falar, eu quero ir embora? Porque eu já estava me motivando a trabalhar com o que eu queria, com o que eu sonhava. Então eu já tinha comprado um computador, já tinha criado um site, uma coisa do gênero, tanto que eu saí de lá. Eu já contei essa história 1000 vezes, né? Saí pra fazer o meu próprio site, deu tudo errado, conheci outras pessoas, as outras pessoas conheceram outras pessoas, pum, rapadura. A situação que eu me tranquei durante 14 anos, porque eu ganhava razoavelmente bem, e aí eu tive filho, casei, você vai se mantendo. Mas era terrível, eu ficava doente toda hora. Cara, essa parada de ficar doente toda hora, o tempo todo, o Jurandir sabe muito bem, passou por um estresse esse ano, toda hora doente. E é porque é estresse, cara. O estresse, ele te... Estresse, exaustão, é cansaço ele te consome. E aí eu ficava doente toda hora, eu acordava todo dia 5 horas da manhã e falava assim, hoje eu não vou. Aí desligava o negócio e fechava o olho e falava, não, eu vou tomar banho só. Aí tomava banho, enquanto eu tava tomando banho, eu falava, hoje eu não vou. Aí tava me trocando, hoje eu não vou. Aí eu tava tomando café, hoje eu não vou. Isso é horrível, isso quer uma coisa pior do que isso na vida, cara? É todos os dias. É foda. Esse negócio, Rogério, de... ele linka muito com o que a gente tá falando sobre De Volta pro Futuro, que pequenas coisas alteram o futuro, né? Porque a mudança que acontece no filme, a Lorraine e o George, eles, historicamente, eles sempre ficaram juntos, né? Então, já iria acontecer, né? O McFly iria nascer e tudo mais. Mas as circunstâncias nas quais isso aconteceu são completamente diferentes. É isso. Mas
ainda ia seguir o ciclo, né, deles ficarem juntos em algum momento. Isso sempre iria acontecer independente de qualquer coisa. Mas como as coisas acontecem, é que muda completamente o futuro. Eu lembro que eu era viciado em ler revista de videogame. Anos 90 ali, eu sempre comprava Super Game Power, Ação Games. Eu também. E eu era apaixonado por revista de videogame. Por amar muito videogame e achar que o meu futuro seria fazer jogos de videogame. Então eu pensei assim, caraca, eu gosto tanto de videogame que eu queria ser uma pessoa que desenvolvesse jogos. Foi pra isso que você foi estudar TI? Qual a faculdade que que se enquadra mais nisso? Aí eu pensei, informática, né? Alguma coisa de tecnologia, é isso que vai me levar, programação e tudo, é o que vai me levar pra essa área. E aí eu fui descobrindo durante a faculdade, e aí foi criado o Cinema com Rapadura, porque a gente tava aprendendo muita coisa de tecnologia, e aí o site foi criado pra desenvolver um sistema, e aí foi escolhido cinema, porque eu já tinha tido uma experiência com games anteriormente, não tinha dado muito certo. Em site, meu primeiro site foi em 99, foi assim, eu tive algumas experiências com essa área de games, até chegar em 2004 e criar o Cinema com Rapadura. Mas aí, na terapia, 20 anos depois, né? Dá um salto aí, 20 anos depois, na terapia, retomando esse assunto, eu descobri uma coisa sensacional. Eu não queria trabalhar com videogame especificamente, fazendo videogame. Eu queria escrever sobre videogame. Eu queria comunicar sobre videogame. Eu gostava de ler porque eu adorava as matérias. Eu olhava as matérias assim, cara, eu queria fazer essas matérias. Entendeu? Uhum. E aí, passou o tempo, eu descobri que, na verdade, meu sonho era comunicar. Porque a voz, o ato de falar, o ato de expressar, o ato de ter a opinião validada, o ato das pessoas prestarem atenção no que eu tô falando, e aí concordarem ou discordarem, e aí faz parte da comunicação, mas o ato de comunicar e ser ouvido era o que eu sentia falta na minha vida inteira. Então, tava lá desde sempre a minha ideia de querer ser comunicador, de trabalhar com isso, de falar, de comunicar, de ser uma pessoa que as pessoas prestam atenção quando fala, etc. Tem coisas suas que sempre estiveram lá. Sim, é. Que sempre estiveram lá, em algum lugarzinho estavam lá. A parte da arte, a parte do negócio. Tem gente que, por exemplo, se tornou vendedor no futuro, mas desde criança já tava lá, tinha um pacotinho de canetas e tava lá, quer comprar uma canetinha minha? 50 centavos, sim. Não sei o quê. Cara, eu assisti o programa do Rubens Evaldo Filho, Cinemania. Então, eu sempre tive essa necessidade de fazer isso, só que às vezes a vida ela te anestesia e ela não te dá oportunidades. Muitas vezes ela não te dá. Você tem que se tirar da zona de conforto e você tem que correr atrás. E Fê, de verdade, vamos ser sinceros aqui, nem sempre é possível você fazer isso. Porque não é sempre que dá. Às vezes a vida ela não dê, porque não vamos também achar que é aquela coisa do coach. Um privilégio imenso, gente. Se você colocar o seu mindset pra isso... não existe essa história do mindset e tal. Tipo assim, no meu caso, por exemplo, existiu eu saber que a minha esposa me daria... Exato. Um suporte naquele momento. Porque eu já tinha conversado com ela. Porque ela é o Júlio, ela tem 2 empregos. É porque como eu já tinha ouvido a história do Jovem Nerd lá, do cara do inglês... A corrida dos ratos. Já tinha tido uma conversa com ela e ela já tinha falado em alguma vez... Olha, se você um dia quiser, a gente pode tentar, eu acho que eu seguro e tal, não sei o quê. Então, as coisas estavam meio preparadas, mas eu sei que pra maioria das pessoas, eu acho que pra 98% das pessoas, isso não é possível, cara. Não tem essa opção. As condições têm que acontecer. Mas as pessoas, normalmente, tem muita gente que tem que começar a trabalhar muito cedo pra ajudar em casa. Foda, a gente sabe que a realidade da maioria das pessoas é essa. Inclusive, a maior parte dos criadores de conteúdo que você vê que conseguiram alguma coisa... Eles trabalhavam fazendo as coisas deles da internet de madrugada. Você abre mão de descanso, abre mão do seu fim de semana. É uma vida muito, muito difícil. E não tem garantia de nada. Eu acho que eu fui uma pessoa muito privilegiada, porque eu tive a possibilidade, por exemplo, de uma época, já com uns 23, 24 anos, de eu poder não trabalhar fora... Só fazer a minha faculdade e fazer o meu canal no YouTube. Eu sei. Isso é muito difícil. Cara, é impossível pra mim manter um canal no YouTube sozinha, do jeito que eu fazia. Porque eu acho que a maioria das pessoas pensa nos youtubers grandes, que tem editor, que tem galera designer. Eu tive que aprender a fazer tudo sozinha. Então, assim, eu lembro quando eu vivia só do YouTube, eu trabalhava pra lançar 3 vídeos na semana pra tirar um salário mínimo de AdSense. Eu trabalhava de segunda a segunda.
Eu muitas vezes terminava de editar vídeo 5 horas da manhã. Então, assim, que é uma coisa que se eu tivesse um trabalho fora, eu não poderia fazer de forma alguma. É complicado. Não à toa, hoje, Fê, a gente tá vendo muita gente desistindo de trabalhar com internet, né? Muitos canais, muitos criadores de conteúdo deixando de trabalhar com isso, porque acham que as coisas vão vir, tipo assim, se eu der um gás aqui por alguns meses, as coisas vão virar e não sei o quê, e mas tá cada vez mais difícil, né? Um mercado muito saturado. Você existe também, hoje em dia, a galera que patrocina publicidade, propaganda, eles estão em algumas redes e não estão mais nas outras. Então é muito complicado, por exemplo, começar no YouTube hoje em dia, eu não acho que vale a pena. Eu não continuo no YouTube porque não vale a pena pra mim. O alcance até de gente imensa tá bem pior. Se eu posto um vídeo hoje em dia, se ele pegar 10 mil views em uma semana, é um resultado fantástico. Ah, mas tem uns 5 anos que tu não posta direito, Surreal. Fê. Tu posta 2, 3 vezes no ano. Eu tentei voltar várias vezes. Fazia, ficava lá uns meses... Sabe? Mas eu tenho que trabalhar pra pagar minhas contas. E aí virou uma bola de neve que, infelizmente, eu não tenho mais como fazer. Então, assim, pra mim, um sonho é estar aqui. Porque eu comecei a consumir podcast na época que eu virei criadora de conteúdo. E o podcast, ele sempre foi um alento pra mim, porque eu tenho insônia, eu tenho ansiedade. Então, o podcast, ele me relaxa. Eu durmo até hoje, já tem uns 12, 13 anos que eu faço isso. Que eu boto um podcast pra eu ir ouvindo até eu pegar no sono. Porque se eu tentar dormir no silêncio, eu fico remoendo tudo que eu tinha que fazer e eu não tô ele fazendo. É companhia, né? Exatamente, é uma companhia. Então, assim, aqui foi uma grande companhia pra mim por muito tempo. O Rapadura foi uma grande companhia pra mim por muito tempo. Então, até hoje eu lembro do dia que o Rogério mandou uma mensagem pra mim falando assim: Fê, a gente quer conversar um negócio com você. Eu achei que vocês iam me chamar pra fazer uma coisa específica. Então, nunca que eu imaginei, porque pra mim o Rapadura era só Nordeste. E que o Rogério tava aqui porque ele também era o comercial e tudo mais. Então eu nunca achei que tinha possibilidade de eu entrar aqui. Eu lembro que eu assistia vocês todo dia almoçando na época do estúdio. Porque na época do estúdio, era 95% da equipe a galera era da câmera Fortal. era Fortal. Vocês gravavam tudo, né? É só o podcast que não, porque era só áudio, então não tinha esse problema. Mas assim, que foi a época que o YouTube tava em alta, eu via e falava assim, cara, eu queria trabalhar num lugar assim. Eu queria poder não ter que fazer tudo sozinha. E olha que a gente chegou na fase decadência do YouTube. Em 2017 já era a decadência do YouTube. Porque o auge do YouTube foi 2010, 11, 12 ali, né? Exatamente. Eu comecei no YouTube em 2015. Eu ainda assim consegui crescer um canal. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho a minha plaquinha, ela fica aqui no cenário. Ela não tá aparecendo aqui, mas ela fica aqui no meu cenário até hoje. Porque é impossível hoje em dia, praticamente, você conseguir crescer um canal no YouTube. Porque até pra você monetizar, você precisa ter não sei quantos inscritos, não sei quantos views, e se o seu vídeo não pode ser monetizado, o YouTube não entrega pra ninguém. Então, assim, cada vez mais você criar conteúdo, criar uma plataforma pra você, tá difícil. Então, eu admiro muito quem começa hoje em dia, porque é muito difícil. É quase impossível. É admirável também quem tá... Exatamente. Há mais de 20 anos como Rapadura, fantástico, né? Tá se segurando. E é por isso que quando a gente, por exemplo, a gente tem o nosso produto, que é o nosso Sala VIP, que é um podcast a mais, né? É um podcast extra, mas é um podcast a mais, exatamente para, se você quiser fortalecer o nosso trabalho, você poder assinar, né? O patreon.com/RapaduraCast. E é uma das coisas que permite com que a gente possa continuar dedicando o tempo que a gente dedica ao Rapadura. Com certeza. Com certeza. Sala VIP, ele realmente deu uma... Ele dá uma estabilidade, né? Uma estabilidade que a gente não tava tendo. Então, assim, a gente fica sempre muito grato a todo mundo que apoia, seja em qual nível que for, a todo mundo que manda o Live Pix nas lives, porque é isso que permite que a gente continue postando e fazendo as coisas com a frequência que a gente faz, sabe? Sim. Então, a gente é muito grato. E nessa semana, R$5! Aproveitando a propaganda. É o seguinte, eu acho que não só mudou a... porque aí qualquer pessoa pode falar assim, mas eu também já pedi demissão do emprego e beleza, tal, não sei o quê. Mas isso teve uma mudança muito grande em mim. E aí eu acho que é muito relacionado com o filme, e eu já pensei nisso exatamente por causa desse detalhe, é que é o seguinte, isso me fez ter mais coragem de dar leap of faith, sabe qual é? Salto da fé. Que é o salto de fé. E aí eu fiz depois disso, eu fiz muitos saltos de fé. E aí, sim, aí entra a rapadura do Hugh Jackman. O Rogério deu uma rapadura pro Hugh Jackman. O Hugh Jackman tava aqui divulgando o Logan,
O Rogério simplesmente levou uma barra de tijolo de uma rapadura pro Hugh Jackman. Embrulhado numa folha de bananeiro, E falou, como é que você falou que foi incrível? Que a rapadura era que nem o Wolverine, né? Que o Wolverine é que uma rapadura. Ele é... Duro e doce. Duro e doce. E doce por dentro. Cara... E aí ele adorou essa parada, né? Então, assim... Mas mas todas as outras coisas que me trouxeram até aqui foram saltos de fé, por exemplo. E foram... Eu acho que os saltos de fé, eles cabem muito bem com o soco do George. Uma das coisas, por exemplo, que eu poderia ter dito, que é o seguinte. Chegou na minha primeira coletiva de imprensa, eu queria muito fazer uma pergunta, porque eu não queria estar lá pra assistir nada. Pra assistir nada, eu já tinha ido em Comic Con, eu já tinha ido em BGS, eu já tinha ido em várias coisas. Eu queria fazer uma pergunta, sabe? E eu sempre fui muito tímido, então não tinha coragem. E aí eu dei um outro salto de fé, levantei o braço. Eu juro que eu tava com o microfone assim, ó. O microfone tava assim. O Rogério já naturalmente treme, tá? Pra quem não conhece o Rogério naturalmente ele treme. Por isso que o Rogério não faz stories. O Rogério, quando pega pra fazer stories, ele faz assim, ó. Além de Rogério ter a sua fama de rabugério, Rogério bebe muita Coca-Cola, muita cafeína e não toma água. Aí você fica assim. Não, mas eu sempre fui, antes mesmo da cafeína. Aí a parada é que é o seguinte, aí quando eu fui fazer a pergunta, eu desesperado, porque sempre tem aquela coisa, as pessoas vão me odiar. Ai, meu Deus. A pergunta vai ser idiota e tal. Porra, e aí a minha primeira pergunta, não lembro pra quem foi, a pessoa falou, boa pergunta. E, cara, isso te dá um... Cara, isso é muito legal. Sabe? Quando isso acontece, e aí, é muito legal. Um dia chega um convite pra fazer uma entrevista daquelas pessoas, uma junket. Meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? O Rogério entrevistou a Tayla Ayala no Pica-Pau. Entrevistei a Tayla Ayala. Sim. Então, cara, e um monte de outra gente. O Hassum entrevistei. Várias pessoas. O Dedé Santana. Lembra? Gente. Cara, o Dedé Santana. O Kiko. Entrevistei. Você falou com o Villagrán? Carlos Villagrán. Entrevistei o... Deixa eu ver quem mais que de relevante. A Sônia Braga. Entrevistei o Kleber Mendonça. O Andrusha Waddington. O vulgo marido da Fernanda Torres. O Marcelo Adnet, a menina lá do Ana Júlia, como é o nome dela? Mariana Ximenes. Cara, vários. Ana Júlia. Era tão legal, né, esse momento que a gente entrevistava a galera. Eu nunca tinha pensado em De Volta pro Futuro desse jeito, assim, sabe? Esse soco do bife, ele é realmente uma mudança, o lampejo de coragem, né? O momento de coragem que você tem que muda a sua história, né? A gente sempre fala do Curtindo a Vida Doidado como sendo o filme da geração que empolgou todo mundo e que fez todo mundo sair do lugar comum, porque a mensagem do filme é essa, né? É você sair do lugar de comodismo, né? Que a vida tá passando e não sei o quê. Então é muito legal você pensar de Volta pro Futuro assim, né? Como sendo esse filme que te leva pra tomar essa iniciativa, né? E é bacana. É a parada das mudanças e é aquilo que a gente tava falando, não é nada que começa do zero. Não é que o soco dele faça ele ganhar uma nova personalidade. Não, é uma coisa que tava dentro dele e que simplesmente ele só não conseguia soltar. Ele só não conseguia libertar e ele consegue a partir do momento que ele faz aquilo, né? Sim. E não só o soco, aquilo que a Fê falou, né? Não só o soco, mas quando ele empurra o cara lá que vai querer ficar com a Lorraine lá, dançar com ela. E a partir daquele momento, ele realmente assume... Ele se torna outra pessoa, né? Ele assume a personalidade que ele queria. Ele se torna a pessoa que ele sempre quis ser. Isso, e tinha medo de mostrar pra não afetar ninguém e tudo mais, né? Apesar de ser magrelo, não sei o que, ele até que é alto. Ele não é um cara baixinho, não sei o que, né? Ele é um cara ele é bonito, mano. Ele é todo desconjuntado. E ele é bonito. E aí ele não tem a confiança. Ele dissipa a energia toda dele assim, ó. Porque ele tá sempre assim, se você olhar, ele tá sempre torto, ele tá sempre mexendo muito a mão. É a piada, Fê, do negócio da gravidade, né? Porque o jeito que o McFly fala, ele fala assim, nossa, isso aqui foi muito pesado. Aí o Doc Brown. O Doc fica... Tem algum problema, tem a ver com isso? Tem algum problema da gravidade lá na época de vocês? Deu algum problema lá? Porque você só fala negócio de heavy, né? Pesado e tudo. Porque isso aqui é heavy, né? Porque o som dele é heavy, eu amo né? esse conceito das gírias, né? Cara, é sensacional. As interações do Doc com... Eu gosto muito... O Doc é um personagem sensacional. O Christopher Lloyd tá sensacional também. O Christopher Lloyd, dele... tu sabe qual a idade que ele tinha quando ele fez o Doc Brown? Ele tinha 47 anos.
Gente, 47 anos. 47 era anos. outra época, hein? Quando saiu o filme. Se você pegar 2 anos antes, ele tinha uns 45 anos. Que isso, gente? Tinha a minha e aí idade, você pensa, mano. nossa, ele já era velho. Ele tinha a tua idade, Rogério. O Doc Mas é isso que eu Brown. tô falando, mas ele o tinha. Christopher Mas Lloyd. então, ele tinha o cabelo branco e também é aquilo que eu tô falando. Ele tinha a maquiagem no começo do filme, maquiagem. que deixava ele mais velho. Porque ele lá atrás, se você olhar, quando mostra cenas bem de perto, você vê que ele não é tão velho. Não é. Mas é que o cabelo Mas deixa eu ele tinha velho, a impressão né? de que ele era mais velho por Eu causa também. do cabelo. Tanto que eu fico assim, cabelo. gente, o Christopher Lloyd ainda tá vivo, ainda tá... É porque ele era mais novo. É assustador eu a jurava gente que ele já ver tinha hoje em dia. 60 anos ali por causa do cabelo. Eu achava que era caracterização Hoje em dia ele do tem negócio, do 87 personagem. anos, aí ele realmente é. Aí Agora ele é um né? senhorzinho, agora ele é um senhorzinho. Agora ele é. E aí você sente como que você pega realmente um cara novo e faz ele mais velho pra ele poder correr. Por que eles pegam às vezes alguém mais novo e faz a maquiagem? Porque, pô, ele precisava correr, precisava, sabe, se pendurar. Claro que tem os dublês e tudo mais, mas tem coisa que ele tem que fazer ali de ação. E o Christopher Lloyd é um ator muito... Em todos os filmes dele, até quando a gente assistiu o Estranho no Ninho, que a gente fez o Sala VIP, por acaso, olha aí, 5 reais. A gente fez o Sala VIP dele. O cara tá escutando isso aqui um ano depois. Opa, 5 reais aí, não é o... Só essa semana, só a semana. Só essa semana. Ele tem um papel também muito físico lá. Lembra o momento que cai o cigarro na perna dele e sai pulando pra lá? Ele é um ator de estardalhaço, assim, né? De fisicalidade. Ele virou animação, mas ele virou o Rick do Rick e Morty, né? Mano, o Rick, cara, o Rick é ele. Rick é muito ele. É claro que é ele, foi baseado no Jogo do Futuro, né? Só que é um ele escroto, né? Escrotão, né? Gente, Zoeirão. ele era o tio Chico naquele Família Addams dos anos 90, Verdade. fantástico, com o Raul Julia e a Angélica Houston. Vou te dizer, Ricci, o Michael J. Fox, ele era um dos grandes nomes dos anos 80. Ele tinha muito potencial de ser um desses atores que iriam ficar décadas Não, ele é fazendo Tom filmes Hanks e hoje. tudo, né? Ele é São Tom Hanks de hoje. Eu acho, né? Assim... Sim, porque pelo, ele era pelo tipo de carreira que ele tava tomando. Ele era o queridinho. Era bonito, sabe? A atuação dele era muito legal, era muito divertida. Ele fez todas as cenas de skate, gente. Ele andando lá, segurando nos carros e mesmo, tudo. né? Era ele fazendo tudo ali, Legal. né? E aí, por causa da doença dele, né? Tem mal de Parkinson, né? Ele tem um mal de Parkinson, né? E isso acabou tirando ele do mundo do cinema. Ele até tem documentário dele na Apple, né? Ele vai voltar Não, ele a fazer fez algumas coisas. Não, né? então, assim, ele fez algumas coisas, né? Spin City, acho que é uma série que ele fez. Foi uma das últimas coisas que ele fez, né? Até os anos 2000 ali. Ele fez um filme do Peter Jackson lá de espírito, né? É. Como é que chama? Espírito, sei lá, Espíritos, alguma coisa assim. né? É um filme meio fraco pra caramba. É meio fraco, Não mas é ele desse. fez e tudo. Ele, durante muito tempo, fez um tratamento que conseguiu manter, de certa forma, a progressão da doença dele. Mas agora, na gravação desse podcast aqui, nesse momento, ele tá já numa fase que já não tá mais conseguindo conter a progressão da doença, então ele tá bem debilitado, aí já fica muito difícil pra ele conseguir atuar, né? Porque ele não consegue ter controle prestar dos próprios atenção, não consegue ter movimentos, controle, exato, então fica Difícil. muito ruim pra ele atuar. É muito triste, né? Porque realmente era um ator muito carismático. Cara, muito como pode, né? muito E ele carismático. começou a ter a doença novo ainda. Né? Jovem. Cara, que Já no De Volta ao tristeza. Futuro ele já começou E a ele apresentar dedicou muito da vida dele, tudo que ele ganhou com De Volta ao Futuro e os outros projetos dele, Em estudos. em instituições a própria instituição dele, né? Pra tratar pessoas que têm mal de Parkinson e trabalhar no desenvolvimento de pesquisa, né? Pra cura do Parkinson, né? Então ele realmente teve um trabalho muito grande nisso, né? Eu tava vendo uma entrevista do Brian De Palma, ele tava conversando sobre algumas coisas, né? Ele tava falando sobre a carreira dele e tal. E aí ele falou sobre um filme que o Michael J. Fox fez com ele, que, se não me engano, chama Pecados de Guerra, que é um filme sobre a Guerra do Vietnã, que tem o Champagne, inclusive, no filme. E o Champagne tava estouradaço nessa época. O Champagne não trocou uma frase com o Michael J. Fox. Caraca. Nenhuma frase. Porque ele achava que o Michael J. Fox era ator de TV. Porque é o cara Então, do Spin City, né? E assim, o Michael J. Fox era o cara, era o mocinho do filme, né? Porque é um filme, esse filme é muito pesado, tá? É um dos filmes mais pesados, assim, da carreira do De Palma, com certeza, mas ele é um filme, porque ele fala sobre abuso de soldados na Guerra do Vietnã, né? E o Michael J. Fox faz o papel do soldado que resolve, vem testemunhando isso, ele resolve denunciar. Então, o Champagne é o vilão, e o Michael J. Fox é o mocinho, né?
Então acabou dando certo dramaticamente, eles se odiarem muito durante o filme, em cena, mas o Champagne fala que... O Champagne não, né? Eu não precisava ver um dia uma entrevista do Champagne pra ver se ele se arrepende disso ou não. Mas o Brian De Palma fala sobre isso chorando, cara. Desse tratamento que o Michael J. Fox teve durante a gravação do filme. Que horror, e gente. que foi um dos melhores atores que ele trabalhou na vida, foi o Michael J. Fox. Doideira. Sensacional. E isso mostra como o Michael J. Fox não era só um ator de comédia. Ele também era um ator de drama. Por isso que eu acho que hoje em dia, até pelo que o Tom Hanks se tornou hoje em dia, e o que ele era no passado nessa época, que também era um ator de comédia, de filmes de sessão da tarde, né, nessa época. E o que ele se tornou depois, eu acho que o Michael J. Fox estaria mais ou menos nesse nível, sabe? De ser esse ator conceituado como um Tom Hanks, assim. Pega alguns papéis que o Michael J. Fox fez pós De Volta para o Futuro. Ele tava no caminho, realmente, para ser um grande astro. Sim. E o mais louco é, você vendo o documentário do Michael J. Fox, que tá disponível lá na Apple TV, você vê que ele já sabia do Parkinson ali. Mas a revelação pública do Parkinson, até porque os sintomas ficaram mais proeminentes, fizeram com que a carreira dele não progredisse do jeito que tinha que progredir. É muito louco isso. O Michael J. Fox já seria um dos grandes hoje se não fosse isso. Se não fosse a doença. Apesar de ele ter conseguido grandes papéis ainda pós-doença, dele ter conseguido ser um embaixador em busca de uma cura para o Parkinson, em busca de novos tratamentos para o Parkinson, ganha prêmios, inclusive, por conta de trabalhos que ele assumiu em séries posteriormente, lidando com o Parkinson mesmo assim. A gente sabe que a carreira dele sem o Parkinson hoje seria outra. Sim, seria outra coisa. Ele fez grandes papéis ali depois do De Volta ao Futuro, né? A voz do Stuart Little, né? Uhum. É um grande papel dele aí. É ironia, tá, gente? Tá zoando, né? Ah, bom. Mas olha... Peraí. Eu fiquei... Que podcast que eu tô agora aqui? Aí eu falei assim, apareceu Humor o Lloyd aqui, o Lloyd que ama Stuart Little, né? Humor e piadas. Olha, no ramo da TV, o Michael J. Fox, ele fez uma série chamada Spin City, do mesmo criador de Ted Lasso, aliás, que é maravilhosa. E ele teve que sair no meio da série, por isso. Tava fazendo muito sucesso, por conta do Parkinson. Sim. Existe até uma piada, e perdoem aqui o humor sombrio, mas que o Charlie Sheen ele só ganhou uma nova chance nas sitcoms porque Deus odeia o Michael J. Fox. Porque o Charlie Sheen assumiu o papel que era do Michael J. Fox em Spin City e logo depois foi pra Two and a Half Men. Ele tem, no documentário do Charlie Sheen ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre esse momento. Foi a salvação da vida dele, foi ele ir pra TV, né? Pro Spin City. E foi o que abriu os olhos da indústria pra colocar, inclusive, ele numa série, né? Na Two and a Half Men, né? Isso, mas em compensação, o Michael J. Fox, ele não conseguiu mais ser o frontman de uma série por conta justamente da doença, mas ele foi fazendo participações pequenas, por exemplo, em Justiça Sem Limites. Sim. E participações nas quais ele, de uma forma ou de outra, ele lidava com a doença, lidava com o Parkinson de alguma forma. Então, foi uma forma muito graciosa que ele teve de continuar a carreira, mas ainda assim você vê que não alcançou todo o potencial que ele tinha. A Lea Thompson, que fazia a Lorraine, é uma outra atriz absolutamente fantástica. Ela é incrível. Uhum. E eu também, mas ela ficou bem marcada, né? Ficou bem marcada. Ela fez uma sitcom chamada Caroline the City, que aqui no Brasil também ganhou um título escroto, foi Tudo por um Gato, em que ela mostra que é uma tremenda atriz cômica. Ela tem um timing maravilhoso. Eu acho que a carreira... Eu acho que o problema dela foi ter transado com um pato. Entendeu? O dia que ela transou com o pato. No Howard o Pato? Porra. O Howard o Pato. Não dá, Sacanagem, né, Lorraine? né? Porra, que papo é esse, né? Once you go duck, que pato you never é go esse? back. Porra, tu já vai lá no teu filho, aí tu vai num pato também, a galera olhou e falou, peraí. Ela faz a mãe do Dennis o Pimentinha, né? A Lea Thompson. É ela? É ela. Ela faz Gente, E lembrava. no Dennis o Pimentinha, o vilão é o Christopher Lloyd. Aham. Porque ele Olha faz um só. mendigo lá, que é todo... E ele sequestra o Dennis o Pimentinha pra pegar resgate. Só que o Dennis, ele é tão lazarento que o Que o cara não aguenta. O cara não aguenta.
Tem uma série... Cara, Dennis Pimentinha é um filme muito subestimado. Sinceramente, muito subestimado, porque ele é muito divertido. E até uma cena que ele... Chegamos, capitão! Tem uma cena que ele acorda, assim, o Christopher Lloyd, e ele tá preso com uma corrente. E aí, tipo assim, aí ele... Por que você me prendeu? Aí o Dennis, te prendi, legal. Aí falou assim, tá, me solta. Eu não sei onde que tá a chave. Eu coloquei a chave no feijão e ele deu o feijão pro Christopher Lloyd comer. Caraca. Ele comeu a chave. Quer dizer que ele comeu a chave. Mano, Dennis Pimentinha é um filme, ó. Claudia Wells, que faz a Jennifer no primeiro De Volta ao Futuro, é a personagem pra ser a namoradinha do McFly, né? Do Marty no presente, né? Ela acaba não retornando pro futuro da franquia, né? Foi uma escolha? Foi uma escolha dela, porque a mãe dela, ela descobriu que a mãe dela tava com um câncer, e aí ela foi chamada pra fazer a continuação, obviamente, até porque ela entra no carro e vai junto, né? Existe um com problema ele de pro futuro, né? E aí, ela é chamada pra fazer o papel de volta, só que ela não aceitou porque ela decidiu cuidar da mãe. E isso acabou com a carreira dela de atriz. Ela não fez mais nada, né? Até fez algum curta, mais. uma participaçãozinha, mas nada. Fez só... Ela vive de convenção de Volta ao Futuro. O Bob Gale já falou, gente, nós não pensávamos em uma continuação. Isso aqui era pra ser só uma tag divertida no final. Só isso. Mas eu tava pensando nisso. Quando você termina um filme, você tem uma ânsia de ver esse futuro 30 anos à frente da história. Porque, primeiro que chega o Doc Brown com um visual futurista. Ele abre lá o Mr. Fusion. Ele coloca... Bota lixo. Casca de banana, latinha de refrigerante. Usava mais de plutônio. Né? Usava plutônio. De repente usa lixo. E aí ele falou assim, doutor, não tem espaço aqui pra vocês, assim... não tem estradas... Estradas? Pra onde nós vamos? Pra onde vamos não precisamos de rua. É um chamado pra aventura. Basicamente, esse aqui é um chamado pra aventura. É incrível, é incrível. O Bob Gale explicou, gente, se a gente quisesse fazer uma continuação, em momento nenhum a gente colocaria a Jennifer dentro do carro. A Jennifer acaba sendo... Tanto que ela fica... Ela realmente é jogada de lado. Jogam ela. A história joga ela de lado. Mas é bizarro, porque você pensa, eles achavam que esse filme não ia fazer tanto sucesso. Pensem um pouco, tem todo aquele ângulo do incesto que... não é exatamente muito agradável. Não é muito palatável, né? Não é muito palatável, não, mas o menino, ele fica incomodado, o McFly, né? Mas você sabe, É porque a mãe não sabe. Quando ela dá o beijinho nele, é que ela percebe. Mas a história do filme, e que também já foi contada várias vezes, mas... E a graça do negócio é ele ficar fugindo dela. É que o projeto do filme foi apresentado pra vários estúdios e nenhum aceitou, porque a Disney, então, os caras só faltaram sair no... O primo, acho que o irmão do Disney tava vivo ainda, o Roy Disney. Acho que o Roy Disney só faltou chutar a bunda do cara que foi apresentar lá o negócio, porque falou assim, cara, você é maluco, você quer que vamos fazer um filme de incesto aqui na Disney? Vocês estão de brincadeira. Então, dá pra entender... Olha, em matéria de preocupações da Disney em relação a esse projeto, eu acho que o incesto fica em 6º lugar. Eu não vou nem falar. Dá pra entender que eles acharam... que talvez eles achassem que o filme não fosse fazer o sucesso que fez. Mas o Roy Disney já tinha falecido nessa época. Então foi alguém que era da Disney lá. Foi o Michael Eisner, provavelmente. E aí, simplesmente, cara, o filme foi um baita sucesso. Foi um sucesso estrondoso. A gente vê, inclusive, no Stranger Things, lá, na 3ª temporada, que eles estão assistindo ao cinema lotado. Então foi um baita sucesso, o filme foi... E aí, obviamente, que clamaram pela continuação. Eu gosto muito da continuação. O Jurandir acha que é melhor que o primeiro, eu não posso discordar mais, porque o primeiro... Pra mim, o primeiro, ele é... Porque o segundo, ele já... Aí, no dia que a gente for gravar o segundo, a gente vai perceber que existem vários problemas no roteiro. Vários. Que no primeiro, simplesmente não existem. E tem uma coisa que a gente esqueceu de falar. Os amigos do Biff. Gente, a gangue do Biff é Billy Zane. Billy Zane, cara. O Billy Zane dá uma palavra no filme. Não, aquele carinha lá usando óculos 3D. Gente, do nada. Uma gangue. Na porta do baile, ele com óculos 3D de papel. Eu acho sensacional a gangue, a sequência dos fatos, que é... O cara vai abrir o porta-malas, o Marvin, aí ele corta a mão, aí ele não pode tocar guitarra, aí é o McFly que vai tocar a guitarra, e aí ele toca o Johnny B. Good,
Aí o Marvin Berry, que é um personagem inventado, liga pro primo dele, o Chuck Berry, que é um personagem de verdade. Personagem não, um cantor de verdade. Fala assim, olha esse som que tu quer aí. Aqui o Johnny B. Good, que é uma das músicas mais famosas do Chuck Berry, né? E o Marty também inventou o skate. Porque o moleque tava com patinete, ele arranca o bagulho e faz o skate, pô. E aí a gente vai no paradoxo bootstrap, que é o seguinte. Será que o skate seria inventado se o Marty não tivesse voltado no tempo e inventado o skate? Então, isso que é o Johnny B. Good. Será que Johnny B. Good teria sido inventada se não fosse o Marty voltando no tempo pra tocar Johnny B. Good naquele ponto? A parte do Johnny B. Good eu concordo, tá? Mas o skate, ali é uma cidade pequena. Eu imagino que, mas é porque é muito louco. É muito louco a ideia, porque o skate ele foi inventado ali nos anos 50. E era muito porque tinha uma onda de surfistas ali na Califórnia que eles queriam, né, andar num negócio fora do mar. Onda, né? Rio Valley é na Califórnia? Não é? Rio Valley é na Califórnia. Ah, pode ser então. Tá vendo? Pode ser. O McFly. Caraca, o McFly. Os surfistas estavam andando lá. Cara, esse cara andando com um negócio aqui, rapaz. É muito legal, né? Tudo fez sentido agora. Verdade. E o George que bate na mesa do bar assim, manda um, aí vem um milkshake de chocolate. Ele toma um gole, limpa a boca e fala, agora eu vou lá falar com ela. Mano, tu pensa que vai vir a cerveja, né? Aí vem uma chocolatada ele. Muito descolado. Ele vai... Mano, o Crispin Glover, por isso que eu falei, o Crispin Glover é foda. É muito bem feito. Ele lendo o negócio assim, todo torto, assim. Não, primeiro que eu acho o jogo de câmera, quando o Biff vai falar com... ele tá na lanchonete e eles estão com a posição assim da cabeça, assim. Aí tá os dois McFlys, assim, na mesma posição, tá o pai, tá o filho. É muito legal isso. Aí ele chama, os dois olham, aí ele olha assim, aí você não viu o George ainda, você só vê o Marty chegando assim pra frente pra olhar. O George McFly! O timing cômico desse filme é impecável. Tudo é impecável. Tudo nesse filme é impecável, é surreal. Gente. Eu sou muito suspeito pra falar de Volta ao Futuro, cara. 40 anos, né? Que loucura, né? Eu sou completamente apaixonada. E tem uma história desse filme com a minha família. Meu pai gravou e mostrou pra mim. E depois, quando começou a bela era do DVD, ele comprou o box com os 3 filmes. E todas as vezes que a gente viajava, e meu pai levava lá o DVDzinho portátil pra ligar na TV e tal... Ele levava sempre os mesmos filmes. Então foram noites e noites a gente em família assistindo De Volta pro Futuro e o Diário de Bridget Jones. Que era da família, assim. O De Volta pro Futuro que tu assistiu em DVD era diferente do De Volta pro Futuro que a gente assistiu na Sessão da Tarde, porque a dublagem que a gente assistia era a dublagem da BKS. Que era uma dublagem sensacional. Eu adorava a voz vi na fita, de Volta pro Futuro ali. Quando meu pai gravou da TV também. Eu preciso lhe contar sobre o futuro! Eu preciso lhe contar sobre o futuro! Vocês lembram da revista Herói que tinha as entrevistas com os dubladores? A primeira vez que os dubladores ganharam destaque dentro da cultura popular brasileira foi com a revista Herói. E eles estavam fazendo entrevistas com os dubladores de Cavaleiros do Zodíaco. Que era um fenômeno da época ali, né? Que era o fenômeno da época. E todo mundo, pra quem foi perguntado, todos os Cavaleiros, todos os dubladores de Cavaleiros que foram perguntados... O que te fez entrar na dublagem? Não. Que personagem você queria dublar? Eu queria dublar o Marty McFly. Todo mundo queria. Eu conseguiria imaginar o Hermes fazendo a voz do... O Hermes Baroli, o Seiya fazendo a voz do McFly. Eu consigo imaginar. Todo dublador que fazia a voz do jovenzinho da época poderia se enquadrar com o McFly, né? Mas De Volta ao Futuro tem 5 dublagens. Então tem a da BKS, que é a mais famosa, que foi feita... Que não é a primeira. Sessão da Tarde, né? Não é a primeira. Tem uma da Delarte de 87... Isso. E aí eles acabaram redublando. Mas essa da BKS era que passava na Sessão da Tarde? Na TV era o que passava, era o Orlando Vigiani. Tanto que essa Delarte, ela foi feita pro avião, aí era o Mário Jorge. Depois tem o Orlando Vigiani, que é o da BKS, que dublou... Isso é o Michael J. Fox, tá? Na Herbert Richards, essa é uma dublagem que tá perdida, ninguém acha essa. não se tem registro dela, mas quem dublou o Marty foi o Niso Neto. E a que hoje em dia é a mais famosa é a do Manolo Rey. Que é a... Manolo Rey. O Niso Neto que fazia a voz do Curtindo a Vida Doidado, do Ferris Bueller, né? Então ela era a voz do jovem, né? O Niso Neto, né? O Niso Neto é. Mas o Orlando Vigiani, que fazia a voz do McFly na época,
do De Volta ao Futuro da BKS, ele que fez a voz do Neo do Matrix, né? Ele fazia a voz do Keanu Reeves também, né? Do Mark Wahlberg, ele fez vários personagens assim. Não, cara, ele fez o Seto Kaiba lá no Yu-Gi-Oh! Eu vi ver o macaco. Grande personagem. Eu vi ver o macaco. E fez o Homem-Aranha naquele desenho dos anos 90. Fez o Peter Parker. Adorava da BKS. Aquela voz. O pessoal reclamava, porque obviamente, tecnicamente ela é horrível, mas nostalgicamente ela é sensacional. Porque E ela ela é gravada numa fita cassete, Júlio. Não, e não só. Ela era horrível também, porque os estúdios da BKS não eram bons estúdios de dublagem. Eles tinham um problema mesmo com aquela coisa. Porque assim, tem dublagem da Herbert Richards que se mantém até hoje. Se mantém até hoje, sim. Tranquilidade. Porque eles tinham um estúdio bom. O estúdio da Delarte não era um estúdio bom. Ele era realmente um estúdio que tinha problema BKS. com... BKS. BKS. Era um estúdio que realmente tinha um problema de reverberação de voz. E aí ficava muito abafado. Então, praticamente todas elas tiveram que ser redubladas porque tinha esse problema da... O que é uma pena, porque não tem como consertar. Não. Foi chegando o DVD... Cara, você não tinha como você colocar aquela dublagem. O áudio horrorosa. Antigo, né? Que legal seria ter os dois, passa isso, né? no Rapadura Cast. Se você pegar, sei lá, as edições ali de 2006, 7, 8, até 9, você tem, eu diria que 6, 7, 8. Os 3 primeiros anos do Rapadura Cast são áudios, assim, bem difíceis de ouvir, porque era... Eu gravava com microfone vareta, aquele que vem no computador, gente. Não tinha nada... Depois que a gente começou a usar o Live Chat do Windows, né, da Microsoft. Eu tava vendo uma entrevista do Manolo Rey, que assim, ele também sempre foi muito fã de Volta ao Futuro e ele era muito apaixonado pela dublagem da BKS, como todos nós, né? Sim. Aquilo ali, cara, faz parte do DNA de quem assistiu na época, porque ela é muito emblemática. E aí, eu tenho que dar crédito também, que era o Eleu Salvador fazendo o Brown, o Doc Brown, e o Vigiani fazendo o McFly. Então, essas duas vozes, elas são eternas e a gente vai ter elas na mente pra sempre e tudo mais. E no caso do Manolo, também ele tinha isso como base. Então, quando chamaram ele pra fazer a redublagem, ele ficou com medo. Porque ele falou, vão me odiar. Porque sempre que tem essas redublagens, a galera faz a comparação, né? Sim. A nova não é tão boa e tal. E aí ele falou que fez com muito medo, mas ele acabou fazendo porque alguém ia fazer. Ele falou, já que alguém vai fazer, e eu amo tanto esse filme, eu vou fazer do melhor jeito que eu puder. E ele faz com o Mauro Ramos, e o Mauro Ramos é foda também. Pra quem não sabe, Mauro Ramos faz a voz do Pumba, né? É um baita ator e ele faz o Brown também. No começo, pra gente, foi esquisito. Não sei, pro Juras também deve ter sido. Cara, eu comprei esse DVD no lançamento. No dia 0, comprei. Quando eu vou lá, direto no dublado. Aí eu, oi? Era estranho. Era estranho. É inesperado. Eu lembro... Mas não se esqueça do 2, Rogério. Do 2, que é a mesma dupla da BKS, né? O Orlando e o Eleu. E eu lembro porque o doutor, quando o McFly fala doutor, na dublagem da BKS é muito legal. Doutor. Aí você assim, o quê? Eu te mandei acabei de mandar pro futuro. Não, eu tô de volta do futuro. Aí, o 2 é o melhor filme da trilogia, me poupe. Não é, desculpa. A gente não vai entrar nesse debate aqui, galera. Só pra fechar essa coisa da dublagem, queria pelo menos agradecer a Universal, porque dentro dos extras das versões mais recentes de Volta para o Futuro, lançadas em mídia física, eles recuperaram 2 episódios da série animada e colocaram a dublagem da BKS desses Que maneiro, hein? Que maneiro. É, muito legal. Mas só pra completar a história da dublagem também, o Manolo Rey falou que realmente teve esse problema pra fazer e tudo mais. Ó. E aí, hoje em dia, as pessoas encontram com ele e falam, cara, você é a voz da minha infância, porque você é a voz do Michael J. Fox. Cara, olha como as coisas se ressignificam, Manolo Rey, né, que é a voz cara? do Homem-Aranha. O do Tobey Maguire. E o Orlando foi a voz do Homem-Aranha do desenho animado. Mas você vê você vê como as coisas se ressignificam com o tempo, né? Tipo assim, e hoje em dia, eu assistindo com essa dublagem, pra mim é de boa. Sim, também eu acho uma dublagem, porque é uma dublagem muito bem feita. Uma dublagem feita com carinho. Eu assisti no cinema, foi com essa dublagem nova. E assim, tem carinho, sabe, não é a mesma, mas cara, às vezes é muito saudosismo, porque a nova também é muito boa. E teve muita gente que cresceu assistindo já, porque a do Manolo já é velha. Ela não é nova. O bom é que já foi feita num bom estúdio, com uma qualidade de som boa. Então ela perdura, né? Ela vai perdurar e lá na frente ela vai conseguir ser masterizada, se for necessário, e dá pra manter. Então pode ser que a voz do Manolo seja a voz do Mate pra sempre, entendeu?
E eu falei errado, eu falei que tem 5 dublagens, mas na verdade o primeiro filme tem 4. O que tem 5 dublagens é o segundo. Que tem uma outra dublagem de um cara nada a ver, que eles dublaram não sei porquê, não sei se era um DVD, não sei onde que foi que eles tiveram que fazer essa dublagem nova. E aí é o segundo filme que tem 5 dublagens. Então, cara, é loucura. Você colocar o Rui Lewis pra fazer... tem músicas dele no filme, né? O Power of Love é muito famosa, mas já tem era duas, do, né? E do a Rui Back Lewis. in Time E aí também. o Back in Time, que é a música Back feita pro filme, in né? Time. E ele tá no filme Tema, que ele é o cara da... Que reprova ele. É o cara do corpo de jurados que tá do corpo de escolhendo jurados a que banda que vai tocar no... Muito alto. Muito... Você toca muito alto! You're just too darn loud. Ninguém assiste essa porra em inglês, ô Siqueira! Eu? Porra, Eu vocês assisto a dois. porra em inglês. Vocês dois, Esses são metidos, rapaz. Aqui é dublado, pai. Aqui é dublagem. Quer dublagem? Ei, Dr. Brown, não se encontra Plutônio assim na loja da esquina, sabia? Você roubou? Se eu encontrar o Michael J. Fox, assim, eu... Na minha cabeça... Ficar, ué, por que a voz tá diferente? Por que você não fala em português? Eu falo português, mas é melhor Falarmos inglês. Ai, gente, falamos aí sobre De Volta para o Futuro, 40 anos. Não tem porque dar nota, né? Tem porque dar nota? Não, pelo amor de Deus, né? Catar, né, É um clássico aí, rapaz. Né? Joel, pô. Bota um símbolo do infinito aqui no meio, por favor. Não é 10, é o infinito. É o infinito. É o infinito. Meu Não, Deus, pelo amor de Deus. Esse é infinito. Que filme maravilhoso. Não, né? e uma coisa que a gente não falou. Não envelheceu Nada. minuto Cara, esse filme. continua fantástico. Eu tava revendo o finalzinho dele hoje de manhã pra entrar no clima, né? Aquela parte toda da torre do relógio. E eu continuo ficando assim, grudada na tela, com o coração acelerado, como se fosse a primeira vez. É que eles criam a tensão Como toda. pode? É muito legal, porque cai a tomada, desconecta, o doutor tem que subir. Eu fiquei e ele não nervoso. consegue, E porque aí, tem uma árvore aqui. O Marty tá no chão, o Doc tá lá em cima, ele fala... O carro não "Doutor, liga." Não, e a música... Preciso te falar do futuro. E a música do Alan Silvestre é... Durum. E aí você... E o barulho de tempestade rolando atrás também. Aí Cara, ele- vocês estão aí fazendo ele- sonoplastia e trilha sonora ao mesmo tempo. Não, Fica mas ele meio bravo. puxa lá de baixo, ele desconecta lá de baixo, ele conecta em cima. Aí eu fiquei pensando assim... será que esse é um erro do filme? Não. Porque É porque quando é ele vai ligado em dois descer... lugares. Quando ele vai descer, ele vai desconectar de novo. Aí ele enrola no... O outro cabo no- é... Não. Ah, Ele... É Mano, inteligente. mano. desce. Porra! Não, e eu Não tem de erro fato, nenhum. a Fia falou uma coisa que é verdade. É que a gente tem tanta coisa pra falar desse filme. Eu fiquei nervoso. Eu assisti no cinema, já falei 1 milhão de vezes. Fiquei Dá nervoso. atenção! Dá Fiquei atenção! nervoso de novo. O Ribão. carro não liga. A hora que ele vai E ligar o não carro. é nem o mérito de você estar vendo na sala do cinema. Na sala do cinema deve ser mais Ah, dá uma surreal ainda. Pô, é cabeçada. maravilhoso. maravilhoso. velho. Eu tava vendo de manhã, quando eu acordei, deitada na minha cama no escuro ainda, no celular. E tava fantástico. Eu falei, peraí, Olha, deixa eu ver essa cena de novo. O cinema Eu tenho muita pena do Quarteto Rapadura do Universo Alternativo, em que o Eric Stoltz fez esse filme e que é uma geladeira e eles têm que invadir Deu o... É tudo outro errado. filme. É outro filme. Gente, não, o nosso filme, nossa dimensão manda, rapaz. A nossa linha temporal é a melhor. Bom, não é a melhor de tudo, né? Mas vocês entenderam Mas o que eu quis dizer. envolvendo De Volta pro Futuro, a nossa linha é a linha boa. Se a gente considerar a distância, né, do filme original de 1985 e o futuro dele é 2015, né? Já passou bastante Já tempo tá aqui, 10 né? anos. É uma já década. 10 anos a mais, pô. Meu Deus do céu, gente, né? A gente tá bem longe do filme original aí, né? Não tinha o tubarão holográfico, né? Tem 2 cenas de efeitos que envelheceram, sim. Que é a cena do foguinho, Do fogo. quando eles estão em cima do foguinho. que é muito E a como cena aqui. da mão dele quando tá desaparecendo. Que Mas acabou, é pronto. Que muito- claramente, Nossa, mas me dói tanto no coração que claramente essas não foi cenas. feito em momentos, né? Não foi ele botando a mão assim por baixo. Não. Foi em outro momento Com ele... a tomada na frente do fundo verde, eles foram só É, a mão É estranho a mão chegando tipo, assim. botando mas é porque- fade, assim. Puristas Mas vão falar, essa não, cena- como mas não essa envelheceu, cena do- mas tem essas 2 cenas Mas horríveis. essa cena do foguinho no chão, ela é tão irada. Pô, é maravilhosa, que mesmo eu com acho chroma key, fantástico. gente, pelo amor de Deus, aprendam a curtir. O carro! Aí eu falo, porra, vai se fuder, vai se fuder. E conta no relógio, dá 1 minuto certinho. Certinho. Faz isso. Quando o carro desaparece, aí eles ficam lá conversando no foguinho, pula, né? Quando vai dar 1 minuto certinho, o Doc empurra ele e fala o carro. Cuidado! Eles pulam. É, o negócio lá da carta, né? Ele não fala escreve a cuidado, carta e Siqueira, rasga. ele fala o carro.
Na dublagem. Lookout é lá no seu legendado horroroso. É uma coisa que a dublagem podia colocar o Great Scott, né? Que ele virou Minha Nossa, né? Scott é uma coisa que é realmente intraduzível. Great Scott. Isso porque vocês não sabem que no Stranger Things agora, na temporada que vocês não viram ainda... Eles metem o Great Scott várias vezes. Não, tem a dublagem não, a legenda inventou uma coisa pra colocar no lugar de Great Scott que vocês não têm noção, é absurdo. Vou ficar de olho. Olha, no desenho do Superman dos anos 80, quando ele falava Great Scott, colocava Santa Escócia. Aí perdeu totalmente sentido. Não faz o menor sentido. De Volta para o Futuro, 40 anos aí, um clássico. Viu recentemente? Não viu? Quais as lembranças que você tem? Qual foi a primeira vez que você assistiu De Volta para o Futuro? Deixa aí nos comentários a sua opinião, 40 anos desse clássico. Se ele fizer 50 anos, a gente volta e vai falar vamos de novo. De novo. Aí vai 60 anos, a gente volta e vai falar de novo. E vamos contar a mesma coisa do Eric Stoltz, vamos contar de novo a mesma coisa da geladeira. Momento do soco. Naquela hora que o Aragorn bateu a perna ali, chutou ali, quebrou o pé mesmo. E é isso, pronto. E aí a gente vai... Será que eu contei essa história 10 anos atrás? A gente vai ser essa aí, a mesma coisa. Porque eu boto a casaca, só que daqui a 10 anos a gente vai estar... Eu vou estar beirando de 50, o Jurandir já vai ter passado 50, o Rogério vai estar com 80 anos de idade. Vou mesmo. Eu vou estar com 45. Será que eu vou estar vivo daqui a 10 anos? A Fernanda vai estar com 29. Aí só a Fernanda... Se não tiver vivo, vocês fazem um Rest in Peace, assim, uma homenagem, assim. Sim. Homenagem pro Rogério que não tá mais aqui, era apaixonado por esse filme. A piada que só você vai entender. Eu queria estar que nem a Emma Stone no Bugônia. Piada pra 2 pessoas. Parabéns. Vamos assim. Careca e sequestrada? Não, é que tem uma piada sobre a idade dela no filme. Enfim, entendi. Segue. Muito bem, fechamos aí, falamos sobre De Volta para o Futuro. Não esquece de assinar a Sala VIP, patreon.com/RapaduraCast. Fortalece aí o nosso trabalho. R$5 na Black Friday. E a gente se encontra na próxima semana. Tchau! Vindo do futuro pra falar pra vocês beberem água. Pedra no rim agradece. É engraçado, sabe o quê? Que gravar Rapadura Cast pra mim e pra Fernanda é beber água. Beber água? Pro Cicas é cagar. E pra mim, toda vez que ele vai pro... vamos gravar ele, peraí. Aí ele manda o Zé Vilk, a figurinha do Zé Vilk. Vou cagar. Ah, não é possível. É bom porque quando a gente não grava, eu acho que o intestino dele fica preso, pô. Fica preso.